as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got across. This is unbelievable. Mandando só que o Paim, para de me... Vou atender. Eu vou atender o Paim aqui ao vivo. Oi, Paim. Oi, Paim. Oi. Estamos ao vivo, cara. Você pode mandar uma mensagem dizendo que tá sem áudio ou você tem que me ligar mesmo? Ele desligou. Cara, vamos lá. Como a gente resetou aqui, saiu da configuração, agora tá com áudio. Pessoal, curtida. Eu não vou repetir pela quinta vez não, porque realmente ficou no mudo. Mas, galera, ó, curtida. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. E se você puder participar do chat, vai ser muito maneiro, tá bom? Vou passar a palavra para o Marcelo, que, como eu falei, vai fazer uma breve apresentação sobre quem ele é. E a gente já vai começar para ele explicando o que é o montanhismo e como o montanhismo surgiu na vida dele. Que o assunto hoje é montanhismo. A bike hoje a gente deixa um pouquinho de lado. Marcelo, cara, tô com vergonha. Mil perdões mesmo. Mas agora, meu irmão, ninguém segura a gente não. Agora nada, máquina para mesmo. E é isso aí. Vamos ver que é como o montanhismo, como o ciclismo, a gente cai, mas levanta e bora em frente. Bom, primeiro é legal falar sobre o montanhismo, porque talvez as pessoas me conheçam nos tempos mais recentes, principalmente o público aqui do Vem na Roda, pelo cicloturismo, pela bicicleta e tal, mas eu sou montanhista desde muito antes disso tudo. Começou para mim em 1998, cara, eu assisti ao nascer do sol na Pedra do Sino, fui assim meio de vambora, fui lá e quando eu vi aquele mundo de cima e o sol nascendo no ponto mais alto da Serra dos Órgãos, em 31 de julho de 98, eu decidi que aquilo ali era o que eu queria para minha vida. E eu já até pedalava antes, mas assim, bem pouca coisa, mas aí abandonei a bicicleta de vez e fiquei no montanhismo desde então. E é um estilo de vida e é muito mais do que subir montanha, né? Porque muita gente acha que, o que você faz? Sobe a montanha e desce? Não, é muito mais complexo do que isso. Então você está em ambiente conservado, está em ambiente que poucas pessoas, hoje em dia nem tão poucas, mas ainda há muitos locais aí que são menos visitados, e ver o mundo de cima e respeitar aquele ambiente e trabalhar o minimalismo e tudo mais e levar para casa, isso o montanhismo te proporciona. E a gente está em Teresópolis, né, que é só a capital nacional do montanhismo, então morar aqui, praticar esse esporte é um presente, né? A gente vê, por exemplo, quem mora em São Paulo, o cara quer escalar, quer fazer montanha, tem que sair da capital e ir lá para São Bento de Sapucaí para escalar a Pedra do Baú, ou fica fazendo só ginásio, depois ir para os cantos de Minas que fazem ali divisa com São Paulo. Não, a gente está aqui para qualquer lado que eu mirar, eu vou ter local para fazer. Então, praticar montanhismo em Teresópolis é um presentaço, assim, desde que começou para mim em 98, nunca mais eu parei. Então hoje eu pedalo, em 2019 eu comecei a fazer cicloviagem, comecei a pedalar de maneira mais intensa, como eu falei, que mudou minha vida, mas eu divido meus dias, que, né, são difíceis. Eu tento pedalar um fim de semana, tipo uma coisa maior, e na outra subir montanha, e ficar assim para eu poder continuar praticando os dois esportes. E é isso, montanhismo é muito mais do que subir montanha. Colocar sua vida na mão do outro, para quem escala, que é uma responsabilidade muito maior do que fazer a sua caminhada. A caminhada você tem responsabilidade com você, com o meio ambiente, com algumas pessoas que estejam inseridas naquele meio com você, mas quando você escala, você coloca a sua vida diretamente na mão do outro. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, o montanhismo te proporciona trabalhar, além do gosto por ambientes conservados, como a gente tem aqui na região, essa responsabilidade com a vida, com as pessoas. Então acaba virando realmente um estilo de vida. Foi o que virou para mim. Depois que eu comecei a subir montanha, a gente conversou até sobre isso, de você até mudar o seu estilo. Se eu ficar só bebendo e não me dedicar ao esporte, eu não vou conseguir praticar. Se eu sair fazendo outras atividades que não tem nada a ver, quando chegar no dia de fazer uma caminhada longa ou uma escalada, eu não vou conseguir praticar. Então você muda a sua vida para poder fazer aquilo ali. Eu, na verdade, sempre fui meio caseiro, né? Sempre fui um menino meio tímido e tal. Nunca fui muito de bagunça, não. Mas o montanhismo me botou numa linha e desde 98 eu venho seguindo ela. E o montanhismo abriu porta para o mundo para mim, assim. Então, eu era um cara que não conhecia muita coisa.
não me dava bem em esporte nenhum, sou maior perna de pau, cara. Futebol para mim sou péssimo, nunca aprendi a jogar, e quando eu descobri a montanha, eu falei, opa, isso aqui eu gostei, eu vou me dar bem. Aí você começa fazendo caminhada e depois começa a escalar, que você amplia o horizonte, e por aí vai. E acabei, inclusive, nesse meio do caminho, de 98 para cá, ingressando num clube de montanhismo, que é o Centro Excursionista Teresopolitano, o SET. Depois, em 2007, eu gostei tanto e comecei a estudar e viver o montanhismo na essência, que eu virei presidente do clube de montanhismo. Fui lá de 2007 até 2013, eu fui presidente do clube de montanhismo. Então, esse clube de montanhismo, ele surgiu quando? Desculpa. O SET nasceu em 98, dia 4 de agosto, aliás, agora fez 26 anos. E o SET, cara, ele começou de uma ideia do Mozart Catão, né, que é o maior expoente do montanhismo teresopolitano e até nacional, né? Mozart Catão foi o primeiro brasileiro a pisar no teto do mundo, que é o Everest. A gente pode falar sobre isso também, sobre um pouco da história dele também, né, cara? Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes disso, cara. É uma coisa assim, que você falou agora, e eu ia te perguntar isso, e aí encaixou perfeitamente. Para mim, montanhismo era uma coisa e escalada era outra. E eu já acabei de perceber, como que você falou, que não. Tá, uma coisa tá ligada à outra, é isso? Então o montanhismo ele engloba a escalada? O montanhismo, quando a gente fala de montanhismo, falando de Brasil, a gente fala mais dessa maneira mais ampla, né? Montanhismo. Mas quando você vai dividir, aí se divide em trekking, hiking e escalada, que aí são estilos diferentes tipo dentro do montanhismo, que são maneiras diferentes de você subir montanha. Então, é tipo o mountain bike e o ciclismo de estrada, que no final das contas são todas as modalidades de ciclismo. Ciclismo. Então, montanhismo é mais amplo. Bacana. Aí você vai detalhar para o que é o trekking. O trekking é uma caminhada de mais de um dia, que você tem que levar, montar acampamento, tem que levar a cozinha, tem que passar a noite, tudo mais. É mais complexo, é mais difícil, é mais demorado. E o hiking é o bate-volta. Eu vou na Pedra do Sino hoje, volto com pouca coisa, não estou levando cozinha, não preciso cozinhar. Então, essa é a trilha do bate-volta, as trilhas mais curtas, as trilhas de um dia. Passou de um dia, tem que acampar, tem que cozinhar, já vira trekking. E tem que usar material de escalada. Aí já tem uma pequena divisão que pode ser a escalaminhada, que às vezes é um local ou outro que vai ter um lancezinho de pedra, que tem que colocar um materialzinho de escalada para ter segurança, ou escalar propriamente dizendo, aí a escalada em si, mas a grosso modo a escalada, aí tem que usar material de escalada, então ela vai tendo umas divisões assim como no ciclismo, e aqui em Teresópolis a gente tem tudo isso. Verdade. E quem começa a fazer só caminhada, todo mundo começa caminhando, né? É raro, assim, tem um ou outro aí que, comecei a escalar, fiquei só na parede, fiquei só escalando e fiquei lá só na parede. Mas geralmente começa a fazer uma caminhada e vai ampliando os horizontes. Pô, gostei disso, quero fazer mais. Aí chega, por exemplo, no escalavrado. Quem está ali no Soberbo e olha a formação ali clássica da Serra dos Órgãos, o escalavrado é o primeiro, assim, que a estrada passa bem lateralmente aí. O escalavrado tem que usar material de escalada. Não é uma escalada, é uma escalaminhada, mas ele é bem exposto, tem alguns lances ali com uma inclinação da parede bem alta, e que qualquer escorregão vai parar lá no posto de garrafão. Então, você tem que usar material de escalada. Ou, às vezes, por exemplo, o cara já tem uma experiência, vai sem nada e tal, mas leva um materialzinho na mochila, porque o escalavrado, se bater uma neblina... Precisa chover, não. Se bater uma neblina, a pessoa não desce sem material, vai passar uma dificuldade enorme. Entendi. Então, quando a pessoa está nesse meio, faça só caminhada. Vou só na Pedra do Sino, vou só na Pedra da Tartaruga, do Elefante... Só caminhada. Quero fazer escalavrada. Aí você já tem que usar equipamento. Ou você contrata um guia que vai te levar, vai te arrastar para cima. Ou se você quiser aprofundar realmente na essência, você começa a fazer um curso básico, começa a usar material e vai ter esse conhecimento técnico para fazer. Cabeça de peixe, fica ao lado do dedo de Deus. Então, escalavrado primeiro, depois vem o dedo de Nossa Senhora, que também é escalado. Dedo de Deus, só escalado. E o cabeça de peixe, que é uma escalaminhada também, uma caminhada muito íngreme, uma trilha de 3 km. Começa bem na Santinha mesmo, ali na Santinha, na Serra. São 3 km só, mas bem em pé e vários lances que tem que usar material de escalado, uma escalaminhada. Então, quando a pessoa começa a caminhar, não tem vontade de fazer os clássicos da Serra dos Órgãos. Aliás, hoje os guias vendem até alguns pacotes aí. Ou as clássicas da Serra dos Órgãos, que é dedo, agulha e verruga,
ou o chamado Big Four, que é o escalavrado, desde Nossa Senhora, desde Deus e cabeça de peixe. O Então, que é isso? São pacotes, é isso? alguns eu vi, para ficar vendável, digamos assim, né? Então eu quero fazer as clássicas da Serra dos Órgãos, quem escala mesmo. Aí vai dedo de Deus, obrigatório, que é o marco do montanhismo nacional, verruga do frade, nariz, verruga e agulha do diabo. São os ícones da Serra dos Órgãos. E os 4 ali da serra, que você parar no Soberbo ali, basicamente você vê as 4 que se destacam ali na estrada, que é o escalavrado, dedo de Nossa Senhora, dedo de Deus e cabeça de peixe. Aí tem uma galera que vai com essa vontade de fazer o Big Four, vou fazer as 4 da serra. Aí você tem que ter um conhecimento técnicozinho para fazer essas da beira da estrada com segurança, né? Para fazer o que eu falo sempre, desde que eu comecei a aprofundar no montanhismo, estando no 7, principalmente depois que eu entrei para o 7, meu campo aumentou absurdamente. Aí fiz o curso de escalada em 2005, comecei a crescer na escalada e vinha muita gente, me leva no dedo, me leva no escalavrado, me leva no senhor. Eu falei, cara, não é assim que funciona, eu não vou arrastar você para lá. Quer ir ao dedo? Vamos fazer um curso básico de escalada e vamos lá com segurança e sofrendo menos. Não adianta assim, dá para isso, por exemplo, o mineiro quer ir lá amanhã, o cara pedala, o cara tem um preparo físico legal, malha, vou botar um buldrinho na cintura dele, vou arrastar ele para cima, vamos embora, vou ensinar. Ele vai chegar lá sofrendo. Mas o mineiro tem muito medo de altura, o mineiro não vai conseguir de jeito nenhum, cara. É só não olhar para baixo, já teve gente que tem medo de altura. Cara. Mas, por exemplo, você vai chegar lá, mas vai sofrer e no meio do caminho pode acontecer alguma coisa. Um exemplo que eu sempre dava para as pessoas, que não é assim que funciona. Vou lá, eu escalo bem, sou um bom escalador, vou arrastar um cara que nunca escalou comigo só porque ele tem vontade de fazer dedo. Aí chega lá e eu sofro um acidente. Ninguém está livre de acidente. Uma pedra, solta uma pedra. Pode chegar lá, fazer escalar, tem uma pedra que nunca, aparentemente não estava solta, passou alguém, aconteceu uma pedra solta, você cai. Aí tá você e um cara que não escala lá. Como é que vocês vão sair de lá? Se esse cara não escala. Então eu nunca levei ninguém ao dedo em nenhuma dessas montanhas sem uma preparação mínima, ou curso básico, eu participei de muitos cursos lá no 7 como instrutor, ou recomendava alguém fazer curso e tudo mais para fazer uma atividade dessa aí, justamente por isso. E para a pessoa ir sofrendo, ir se arrastando, depois nunca mais vai querer voltar lá. E quando a pessoa vai com conhecimento, a técnica de chaminé, por exemplo, você escala o dedo, a verruga, a agulha, que são as clássicas, você tem que saber fazer a técnica de escalar em chaminé. Que técnica é essa? Tem que explicar, tecnicamente cara. É empurrar a parede. Você entra numa fenda, seu corpo vai caber inteiro numa fenda, você empurra a parede para cima, você encosta aqui dessa posição. Pode crer. Escala a porta de casa, que a gente faz quando é criança, que vai escalando o vão da porta. Basicamente é isso. Você vai ter uma parede na tua frente, vai ter uma atrás e você vai fazer. Vai fazendo a força na frente e atrás e vai levando, e vai revezando mão e perna e vai subindo assim na chaminé. Essa técnica chama-se chaminé. De chaminé. É uma das primeiras. Inclusive, as primeiras conquistas todas são de entalamento. Assim. As primeiras todas, como não havia material de escalada, não havia técnica, vamos se entalar para ficar o mais protegido possível. Então, a via de conquista do dedo tem um ou outro lance assim, mais exposto, que é a via Teixeira, mas basicamente é entalamento. Vamos se entalar. A verruga do frade é uma chaminé de quase 40 metros de altura, chaminé, entalamento, agulha do diabo, cheia de chaminé, entalamento, porque não havia técnica, não havia sapatilha que a gente tem hoje, não havia corda que a gente tem hoje, baudrier, que é a cadeirinha que usa, não tinha nada disso. Então eles se entalavam ao máximo para poder progredir. E tinha até algumas situações que você poderia, por exemplo, entalar um tronco dentro da chaminé e usar de degrau. Então se entalava ao máximo para evitar uma queda, ou se houvesse uma queda, se machucar menos. Então você tem que aprender tudo isso para poder fazer com segurança, né? Não é chegar lá, vou me arrastar, nunca levei ninguém desse jeito. E hoje em dia, aliás, eu estou escalando hoje bem pouco, né? Minha vida foi mudando, foi acontecendo um monte de coisa aí, a própria bicicleta me toma muito tempo, e escalada, cara, é uma coisa que é parceria. Como eu falei, aquela situação de botar a sua vida na mão dos outros, da responsabilidade. E é uma regra que eu levei desde para a minha vida, que eu carrego na minha vida desde que eu comecei, é o seguinte, cara, eu prefiro escalar uma via de 2º grau, de 3º grau, que é um nível baixíssimo, com um amigão meu e me divertir. E ser um cara que eu confio, né? Eu sei que na outra ponta da corda é um cara que eu confio, que vai me dar segurança, que se eu cair vai me segurar, se eu me machucar vai me ajudar a descer, do que eu escalar com um cara que eu não sei quem é, se ele é responsável, como é que funciona, uma via, mesmo que eu tivesse muita vontade, uma via de nível alto, mesmo que eu tiver, hoje eu não estou, meu nível de escalar está muito baixo, mas mesmo que eu tivesse com um nível alto,
com um cara que eu não sei quem é que eu vou estar botando a minha mão na vida dele. Então, escalar tem que ser diversão, tem que ser prazer. E a gente tem um parque de diversões para fazer aí. E o montanhismo, para mim, começou disso. Começou caminhando. Eu vi que era muito mais do que subir montanha, era a vida, na essência, de você pisar num lugar, como eu falei, que pouca gente pisa, né? Hoje, alguns locais não, porque infelizmente hoje o montanhismo vive um momento que até me incomoda bastante. Sabe que a gente conversou sobre o ciclismo, que na pandemia uma multidão começou a pedalar, porque a academia ficou fechada, e hoje o número de ciclistas é muito maior, mas quando você pega ali o ciclista de verdade, o número de gente que pedala porque gosta é bem pequeno, que se dedica. No montanhismo virou a mesma coisa por conta não da pandemia, logicamente muita gente procurou porque é um ambiente aberto e tudo mais, mas por causa de rede social. Agora, por conta de foto, tem um lugar para fazer foto bonita. Então tem alguns locais hoje aqui na região que estão massificados de uma maneira que eu não tenho vontade de ir lá. Ficou muito... não é comercial que fala, mas eu entendi o que você está querendo dizer. Você perde um pouco aquele lance, aquela essência de você se conectar com a natureza, né? Você tem uma movimentação ali, um tumulto, é isso que você quer dizer? É um número maior até que o local aguenta, porque nas trilhas de montanha, hoje muita gente não tem respeitado a questão da carga da trilha, por exemplo. Quando você vai fazer uma montanha, ela é uma trilha que é muito íngreme, que é muito escorregadia, que é muito úmida, ou seja, é uma trilha que não aguenta um grande número de pessoas passando ali ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então já é um fator que não se tem respeitado hoje. Então a carga excessiva tem danificado as trilhas assustadoramente. E essa coisa de ir só para fazer foto para a rede social, a pessoa não pesquisa a história do lugar, a pessoa não respeita o lugar, não respeita o próximo, aquela barulhada, muita gente ao mesmo tempo. Você vai para um lugar que tem 40, 50 pessoas no lugar. É o tumulto, né, que eu estava falando. É o tumulto. Então, dá meio que uma desanimada. E você pegar uma trilha que, às vezes, tem um local espetacular, e se você chegar lá ter, num dia, lá 100, 150 pessoas, tem acontecido isso aqui. As Torres de Bom Sucesso, por exemplo, aqui no interior do município. É um local espetacular, é meio patagônico, assim. Eu recomendo, a pessoa que quer conhecer a Patagônia, aquelas montanhas da Patagônia. Sim. A gente tem uma região que é meio patagônica, que são as Torres de Bom Sucesso, ali no Vale dos Lúcidos, Estrelinha. Quando você chega embaixo dela e olha para cima, é espetacular as Torres de Bom Sucesso. Só que por conta dessa beleza dela toda, montanhas com formatos diferentes, com esse jeitão de Patagônia e caminhada e tudo mais, e teve uma galera que começou a saltar de base jump de lá, então criou-se um mercado para lá. Hoje vem aí todo fim de semana um grande número de excursões de fora da cidade. E já na alta temporada já me falaram que teve dia que deu 200 pessoas na trilha. Que isso, cara? Então a trilha não aguenta, você chega no cume, não tem lugar para ficar. E a maioria dessas pessoas, infelizmente, está indo lá só porque é um lugar bonito que quer ir fazer foto no Instagram. E não vive a essência do lugar, não respeita o lugar e não respeita as pessoas. Então, tem até um termo meio que para identificar essa galera aí, que é trilheiro. O pessoal usa Instagram, sou trilheiro. Eu odeio o termo trilheiro, não me chama de trilheiro, É um termo pejorativo ou não? Para quem vive a essência do montanhismo como estilo de vida e respeita os locais onde se pratica, não curte não. Lá quando eu comecei em 98 era o rapeleiro, que antigamente tinha o rapeleiro. O rapel, que é só você descer, você fixa a corda e desce pela corda. Então antigamente tinha o rapeleiro, que ele só queria ir no lugar, pendurar uma cordinha, descer, gritar uhul! E ir embora. Aí quando chamavam o escalador de rapeleiro, o escalador ficava ofendido. Falei, não, eu não sou escalador, não sou rapeleiro. Uma vez até eu fui escalar no Cristo Redentor, fazer uma via chamada K2 no Cristo Redentor. A gente se matou na via, um nível técnico assim, médio para cima e tal, dedicação. Aí chegamos lá no cume, um monte de corda nas costas, veio uma pessoa e falou, vocês vão fazer rapel? Não, o que fazer rapel? A gente escalou, a gente vai escalar, não tem rapel não. E hoje é o termo trilheiro, que é o termo dessa galera que quer ir fazer foto para Instagram. E o montanhista é outra coisa, quem vive o montanhismo, quem respeita a essência, quem respeita as amizades forjadas na montanha, que quer ir lá, quer se conectar com a natureza. Pensou, não vou para lá escutar a caixinha de som. Eu já fui para o ambiente de chegar lá, ter gente com caixa de som ligado na montanha, numa altura. Isso, se a gente estiver falando dentro de parque nacional, não sei, eu acredito que o municipal, estadual também, quando a gente está falando em área de reserva, é até crime ambiental isso, não é? Ou eu estou viajando? Acho que é proibido, né? Mas
há quem leve, há quem carregue lá, quer ficar escutando música, quer ficar fazendo churrasco e tudo mais, e eu não estou lá para curtir isso aí. Então, alguns locais eu hoje não frequento, tipo, a Torre de Bom Sucesso. Eu até, talvez esse fim de semana vá lá, mas estou pensando, se eu chegar lá tivesse 50 carros lá no estacionamento, eu não vou fazer outra coisa. Mirante do Inferno, que na Serra dos Olgos, é outro local que é muito bonito, está dando uma quantidade de gente absurda. Dois Bicos aqui no Vale dos Frades. Quando você passa um pouquinho a cachoeira assim, depois você passou a cachoeira, vai ter uma curva muito forte assim, que tem um lugar que chamava, que foi pintado de delegacia, não é? Para fazer um cenário ali. Ali eu nunca fui. O máximo que eu fui até ali foi até a Cachoeira dos Frades mesmo. Quando você passar, aí vai pegar essa curva muito forte, que tem a suposta delegacia, que não é, foi uma produção de TV. Ao fundo tem duas montanhas, uma tá olhando para a outra assim, que são os Dois Bicos, que lembram um pouquinho o Frade e a Freira do Espírito Santo. É um local de caminhada assim de 1h30 e é muito bonita. Tá vindo também muita também tá gente. Ficando lotado. Lotado, inclusive, isso, além dessa questão do cara que é montanhista de verdade ficar incomodado, dessa multidão aí fazendo de qualquer jeito o esporte, a gente começa a ter problema de acesso do proprietário e dificultar o acesso. Esse local, por exemplo, é para chegar aos Dois Bicos, ou ao bico maior, que chamamos de dois bicos porque são as duas, mas a caminhada é até o maior só. O outro é só escalada. Os proprietários já estão em discussão ali para fechar o acesso ou mudar o acesso para um outro lugar muito mais difícil, que é uma multidão passando dentro da fazenda, aí vai passando por porteiras, que lá os gados são separados por setor, né, e deixa a porteira aberta, o gado foge, mistura o gado. Tudo. Muito problema para lá. Então a gente tem até perdido acesso ou se discutido em perder o acesso por conta dessa galera que não pratica o esporte. Nada contra, mas lá atrás, quando o montanhismo começou a desenvolver, nesses tempos modernos, digamos assim, de internet, foi feita uma campanha chamada Montanha para Todos, que era o sentido de mostrar que o idoso, a criança, quem tem algum tipo de deficiência física, pode acessar a montanha. Quem não tem experiência pode buscar a experiência Montanha para Todos. Nesse sentido. Até um convite à pessoa a buscar a natureza. Só que a pessoa tem que se conectar, tem que buscar o conhecimento. O que você está querendo dizer é que a maioria das pessoas que vão, elas acabam não tendo essa conexão, nem a busca por essa conexão com o lugar, né? É simplesmente para buscar um momento, registrar o momento e fazer aquela postagem. E a gente tem, cara, até várias situações de pessoas se colocando em risco e até casos de morte, de acidentes, por conta para tirar uma foto, né, cara? Tem isso também, né? Tem um abismo muito bonito. Eu vou lá fazer uma foto na beira do abismo, porque era uma foto impactante para a rede social. A gente tem uma montanha chamada Três Municípios, fica aqui no Parque dos Três Picos. Eu não conheço. Ela fica exatamente entre Cachoeira de Macacu, Teresópolis e Nova Friburgo. E ela é conhecida por uma espécie de um paredão quinado, assim, um abismo enorme aqui. É cada tipo de foto absurda que tem sido feito nesse abismo, só para ter uma foto bonita para a rede social, que daqui a pouco alguém, infelizmente, vai se acidentar lá. Aí, só pontuando a questão do Montanha para Todos, eu era adepto do Montanha para Todos, mas eu dei uma modificada nesse termo. Montanha para todos, mas não para todo tipo de gente. Entendi. Infelizmente, cara, a pessoa que não está lá para respeitar, para viver aquilo ali que pode te proporcionar, te abrir um mundo assim enorme, não tem que estar lá, cara. Quer fazer bagunça? Quer fazer churrasco? Quer fazer gritaria? Aluga um clube aí, vira sócio um clube, fica na borda da piscina lá, você vai fazer o que você quer, vai se divertir, mas não no ambiente que a gente tem fauna, flora e outras pessoas que estão lá para viver a essência daquilo, né? Olha eu arrumando confusão aqui para mim, mas é mais ou menos a experiência que a gente tem hoje em dia quando a gente vai pra praia, né, cara? Eu lembro que antigamente você ia pra praia, tudo bem, você tem aquela farra lá dos esportes que você pratica na praia e tal, mas hoje em dia você chega na praia, é tanta caixinha de som, uma com um volume mais alto que a outra, cada uma com uma música diferente, e uma multidão que você olha aqui e você fala assim, cara, não dá para ficar aqui, faz sentido, tá insuportável, né? Você não consegue mais chegar e curtir a natureza ali na praia especificamente, você vai pra praia pra farra hoje em dia, né? E você tá vendo mais ou menos com a devida proporção esse mesmo efeito nas montanhas. Nos ambientes naturais. Ano passado mesmo eu fui na Cachoeira dos Frades, no aniversário da minha mãe, queria ir lá, levei minha mãe lá, um dia de sol bonito, mas tinha uma pessoa com uma caixa de som do tamanho dessa decoração aqui da parede aqui.
gigantesca. Num volume que a Cachoeira dos Frades, no seu auge de volume d'água, você já teve lá, sabe como é que é o barulho da água caindo, era o insuficiente para cobrir o volume da música. Você vê o nível do absurdo que a gente está chegando hoje nos ambientes naturais. Infelizmente, a falta de educação tem virado regra e tem sido levado. Mas, falando de coisa boa, o montanhismo ainda está aí para quem quer viver na essência. Ainda tem vários locais que não tem essa farofada, locais que realmente são difíceis de chegar. Então, o cara que precisa, às vezes, encarar uma atividade muito dura, não vai querer ir lá. Ele quer ir o mole, quer ir o fácil. Então, felizmente, ainda há locais aí que a gente pode praticar o montanhismo na sua essência, mas é o montanha para todos, para quem quer aquilo ali, quem busca estudar, quem busca viver aquilo ali, cara, é um parque de diversões. A gente tem 3 parques aqui na cidade cercando o município. Um nacional, um estadual e um municipal. 3 parques e possibilidades para, desde quem está começando agora ou para quem quer uma atividade mais intensa e mais desafiadora. Tem para todo mundo aqui, de escalada e de caminhada. E por falar em parque, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta, cara, que eu acho que é primordial para a gente ter essa conversa, que é a questão da Serra dos Órgãos, de onde veio esse nome. Mas antes, deixa eu só fazer uma coisa, porque o nosso início foi tão conturbado aqui, que eu não falei dos parceiros, cara, do canal. E assim, meu irmão, o apoio que os caras me dão é tão forte, para não falar um palavrão aqui, que não tem como eu deixar de falar do pessoal. Então, galera, como eu sempre falo, a audiência de vocês é um baita de um apoio que eu tenho, que o canal tem, mas nós temos apoio de empresas, de empresários da cidade que reconhecem que o Vem na Roda, ele tem uma função social, digamos assim. A gente traz conteúdos que são conteúdos que podem sim influenciar positivamente e podem mudar rumos de vidas aí, seja pessoas que estão no sedentarismo e acabam se entusiasmando e praticando um esporte, praticando uma atividade física, sejam jovens que às vezes estão num caminho tortuoso e através do esporte acabam encontrando os trilhos da vida. Então, esses empresários a gente tem que valorizar muito, e eu estou falando primeiro aqui da Cyclo São Cristóvão. A Cyclo São Cristóvão, pessoal, por mais que a gente esteja falando de montanhismo, é uma empresa extremamente tradicional da cidade de Teresópolis. É um bike shop onde você vai ter o melhor atendimento. Assim, você tem garantia que a gente está falando de produtos originais, de produtos que não são contrabandeados, produtos com nota fiscal, com procedência e com um atendimento especializado que pode te trazer a certeza daquele produto que você está comprando. Então, assim, não é que só que você está comprando um produto original. Às vezes a gente compra um produto, uma peça para uma bicicleta na internet, e quando chega a peça ela simplesmente não encaixa na nossa bicicleta, porque existem ali parâmetros que a gente não observou, que a gente às vezes desconhece, e a gente também não é obrigado a saber de tudo, mas o pessoal da Cyclo São Cristóvão está aí para te ajudar. Então, esse QR Code que eu não vou conseguir, vamos ver se eu vou conseguir. Eu consegui, ó. Tá vendo esse QR Code aqui? Esse QR Code, galera, que eu estou apontando, é o site deles. Vocês vão ver que eles têm preço, que eles batem aí com o Brasil inteiro. Então, preço bom, um baita atendimento. Cara, não é à toa que a galera vai lá para a Cyclo São Cristóvão para trocar ideia, né? com o Magrinho, com o Paolo, com o Tomás, com a galera lá. Então, pessoal, Cyclo São Cristóvão tá aí, fica a dica. MT Fruit, o Almir teve aqui semana passada, e o MT Fruit é um hortifruti aqui da região daqui de Teresópolis, que tem 3 lojas, e o cara tá expandindo, hein, galera? As coisas estão indo muito bem pro lado do Almir, porque trabalha direitinho e o cara tem qualidade e preço. Juntando essas duas coisas, cara, fica imbatível. Então, tá lá, no bairro de São Pedro, na Barra e no centro, do lado da Cyclo São Cristóvão. Não tem desculpa para você não comprar no MT Fruit, até porque se você tiver com preguiça de sair de casa, ó, esse QR Code aqui não é site, não entrega em todo o Brasil, até porque não tem como ele entregar fresquinho em todo o Brasil, mas é o WhatsApp com delivery. Tá com preguiça de sair de casa? Manda mensagem para os caras que eles entregam na sua casa. E é o seguinte, Marcelo, no episódio anterior, o Edinho estava aqui no chat, aí ele botou lá, ele deu uma instigada no Almir, falou assim, pô, se tivesse uma cesta de frutas, eu ia participar do sorteio.
E aí terminou o podcast, o Almir me mandou mensagem e falou assim, pode sortear a cesta de frutas. Então, galera, vamos fazer o seguinte, eu ia montar uma cesta, ia ficar bacana, a gente ia botar aqui, não, a gente vai fazer em algum episódio, a gente fazer, mas não deu tempo. Mas o Almir garantiu o seguinte, a gente vai fazer o sorteio, e aí, galera, é só para quem é de Teresópolis, porque quem ganhar vai ter que buscar lá no MT Fruit, tá? Essa cesta de frutas que o Almir garantiu que vai montar, e aí a gente vai fazer esse sorteio. Deixa eu falar de um outro parceiro que nós temos aqui, que é a Farma Débora. Por quê? Porque a gente vai ter sorteio da Farma Débora também. E aí eu falo os dois sorteios de uma vez só. Farma Débora, pessoal, para quem não conhece, é uma farmácia de manipulação da nossa cidade. Então é gente de casa, entendeu? Que está fazendo um baita trabalho, um trabalho de segurança, de qualidade, para entregar o melhor produto para vocês. Eu fui lá, eu visitei, eu vi os laboratórios, eu posso dizer para vocês que é tecnologia que eu não imaginava que eles tinham. Então a Farma Débora está aí apoiando a gente também. Para a galera que pratica esporte, que está na parte, vamos falar assim, profissional da coisa, o cara tem que ficar ligado, porque ele não pode consumir, por exemplo, um suplemento de qualquer marca. Ele não pode correr o risco de ter, às vezes, um doping, uma contaminação cruzada ali no suplemento que ele está tomando, e às vezes você pega num doping sem ter dolo, né? Então, o atleta ele tem que estar esperto, e a Farma Débora tem toda a segurança em relação a isso. E a gente vai sortear um pote de creatina da Farma Débora. Então, vamos ter 2 sorteios hoje. Um da Farma Débora, um pote de creatina, e um da cesta de frutas do MT Fruit. Como que vai ser a participação nesse sorteio? Bom, não dá pra gente fazer, né, Marcelo? Eu não vou pegar um papel aqui, anotar o nome de todo mundo e fazer um sorteio aqui em papelzinho. Então a gente vai fazer uma participação no chat, galera. Em algum momento, daqui a pouquinho, vai acompanhando aí. Em algum momento a gente vai... O que você prefere, Marcelo? Eu vou deixar agora a sua... Me fala uma coisa. Você prefere você fazer uma pergunta para testar os conhecimentos da galera que está assistindo, ou você prefere falar uma palavra-chave e ver quem vai escrever a palavra-chave primeiro? Fala para mim, você que vai decidir. Mas a pergunta é interessante, porque a gente vai falando de alguns temas aqui e dá uma perguntada. Também aí, acho. Mas o pessoal tá atento aí. Mas pode ficar a seu cargo a pergunta? Posso fazer uma pergunta. Vamos conversando e depois eu vou perguntar. Tá, e vamos combinar o seguinte, não faz pergunta muito difícil para a galera não, para o pessoal acertar. A gente vai ter 2 sorteios, como eu falei. Então, o sorteio da cesta de frutas vai ser uma pergunta, galera, que o Marcelo vai fazer, referente ao que a gente conversou aqui. Nada fora, né? Para também vocês não precisarem ter aqui na internet pesquisar. Eu vamos fazer um teste, se vocês estão prestando atenção na live. Aí o Marcelo vai fazer a pergunta. O primeiro que responder a pergunta corretamente, desconsiderando o erro de português, tá? Erro de português não tem problema, às vezes uma palavra que saiu errado porque o corretor alterou, isso não tem problema, a gente vai olhar a essência e quem vai analisar se está válido ou não sou eu e o Marcelo. O Marcelo vamos chamar de auditor externo aqui, que é assim que tem que funcionar, porque senão vira uma discussão que não tem fim. E vale a resposta primeira que apareceu no meu chat aqui na tela do meu computador, porque às vezes na casa de cada um a ordem das perguntas, das respostas ali, das postagens fica diferente. Então, para não ter problema, vale do meu computador, Marcelo vai auditar e também vai decidir se a resposta está certa ou está errada, se o erro de português ou às vezes uma inversão de palavra ali interferiu ou não na resposta, né? E aí é o bom senso do Marcelo. E aí a gente tem o sorteio da creatina. Como eu já venho fazendo esse sorteio da creatina, você vai ter que participar deste sorteio através do Superchat, tá? Superchat é uma forma de vocês ajudarem o canal, onde vocês estão fazendo, além da mensagem de texto, uma doação em dinheiro para o canal através do cartão de crédito que vocês cadastram aí no YouTube. Pode ser o valor que vocês quiserem, não tem valor mínimo, mas é uma forma, como eu venho buscando trazer, além de conteúdo, trazer também benefícios para a galera que participa dessa live. Eu acho que nada mais justo do que a gente ter uma contrapartida e vocês me ajudarem um pouco nos custos e manter as luzes acesas desse projeto que eu acho tão bacana, que é o Vem na Roda. Se você também está achando bacana esse projeto, cara, faz o seguinte. O Marcelo vai fazer a pergunta da fruta. O
da creatina, a gente vai falar uma palavra, só para ficar diferente, a gente vai fazer uma palavra-chave. Eu vou falar uma palavra-chave aqui e quem escrever essa palavra-chave mais rápido no chat tem que ser superchat. Vai levar a creatina. Combinado? Beleza. Eu acho que são esses os recadinhos que eu queria passar para vocês. E por fim, galera, dizer o seguinte: torne-se membro do canal. Se você quiser fazer um apoio mensal, é muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. E você tem duas situações bacanas nesse apoio. Primeiro que a gente criou duas formas de você ser membro, duas categorias. A primeira delas a gente nomeou de PEBA. Olha só, você tem do PEBA ao Galáctico, Marcelo. Então você tem o PEBA ele paga R$ 1,99 por mês. E ele vai ser referendado no chat, nas participações das lives, mas basicamente é uma forma de você ajudar sem doer no seu bolso. Então, é o estilo PEBA de ser, né, é uma brincadeira, uma alusão que a gente faz aos termos que a gente, né, tem na bicicleta, mas seria uma forma de você ajudar o canal todo mês sem te prejudicar, sem te atrapalhar aí financeiramente. O segundo, esse eu acho mais legal, é o Galáctico. É R$ 7,99 por mês. Só que aí a gente já traz benefícios. A gente tem um grupo de WhatsApp e aí você, tornando-se galáctico, você vai ser inserido nesse grupo de WhatsApp, onde a gente conversa sobre qual tipo de assunto que a gente pode trazer para cá, convidados que a gente pode trazer para cá, tá? Qualquer outra dica, é uma interação entre a gente ali. Outra coisa, algumas lives vão ser produzidas somente para membros galácticos. Então, só quem é membro galáctico vai poder acompanhar ao vivo. Essa live ela vai vir depois gravada no canal, mas ao vivo, perguntas com o convidado, só quem for membro galáctico. E em algumas outras lives a gente também vai bloquear que o chat somente vai poder ser feito pelos membros. Então, são alguns benefícios que a gente está trazendo, que é uma forma de incentivar e chamar você para o projeto, né? A gente ouve muito assim, o projeto é legal, é muito, muito maneiro isso que você está fazendo, esse incentivo todo. Cara, vou te falar, dá trabalho fazer isso daqui, é um investimento, não pretendo abandonar, mas se vocês puderem chegar junto e fazer essa ajuda, torne-se membro, até porque além do dinheiro, tem a questão da interação, que aí, meu irmão, é maneiro demais. Marcelo, falei o que eu tinha que falar, e aí eu quero te perguntar o seguinte: Serra dos Órgãos, eu já sei mais ou menos, também nem sei se é verdade o que eu sei, mas eu sei que existe um motivo, tudo na vida tem um motivo, né? Porque é dado um nome. A denominação Serra dos Órgãos, ela tem um motivo, e a gente às vezes acha que é um e é outro. Você sabe a história da Serra dos Órgãos? Se puder passar pra gente da onde vem esse nome? Exatamente se você pegar a literal da palavra, né, os órgãos, na verdade, os primeiros viajantes aqui para a nossa região começaram a olhar esses formatos das montanhas assim alinhadas, lembrando os órgãos de uma igreja, aqueles órgãos antigos das igrejas, então se lembrava os órgãos das igrejas antigas, então virou Serra dos Órgãos por conta dessa primeira impressão aí que tiveram os viajantes da Serra dos Órgãos. E então, não tem nada a ver com o órgão do corpo, né? Porque às vezes a gente fala, mas Serra dos Órgãos, será que tá falando assim de coração, de pulmão? Não tem nada a ver, nada, o órgão... é órgão de igreja. E, aliás, você já dá até para abrir um outro tópico sobre a Serra, não sobre o nome Serra dos Órgãos em si, mas sobre os nomes das montanhas da Serra dos Órgãos. Era aí que eu queria chegar. Porque talvez as pessoas não saibam, mas quando você começa a aprofundar, a maioria tem nome de santo, né? Dedo de Deus, Dedo de Nossa Senhora, Santo Antônio, São João, e por aí vai. Tem um monte de santo na Serra dos Órgãos. Quando não é santo, é verruga do frade, né? A verruga do frade tem relacionado ao frade. Isso. Então começou, logicamente, com o Dedo de Deus, por causa do formato da mão e tudo mais, estão apontando para o céu, o Dedo de Deus. Depois acabou se fazendo... E só, desculpa eu te cortar, mas só fazer um adendo para quem está assistindo e não é de Teresópolis, eu acho difícil a pessoa não conhecer o Dedo de Deus, mas a gente também está deduzindo que a pessoa conheça. Dedo de Deus, galera, a gente vai ter depois, tá? Aguarde aí que a gente vai ter uma sessão
de fotos que o Marcelo trouxe pra gente, que a gente vai mostrar. Eu acho que tem foto do Dedo de Deus, não tem? Provavelmente não tem como passar. Aliás, tem foto até minha lá no cume, lá da escalada e tal. Mas é uma montanha que parece que é um dedo apontando para o céu. Não é isso? É a mão e o dedo apontando para o céu, né? Tem o polegar e tudo mais. Então as outras montanhas acabaram levando os nomes santos, Serra dos Órgãos, órgãos de uma igreja, Dedo de Deus. Aí virou Santo Antônio, São João, o Verruga do Frade. E tem uma que acaba sendo polêmica, que aliás eu brigo entre aspas quando as pessoas vêm com essa história de não é agulha do diabo, é agulha de Deus. É agulha do diabo e tem que ser chamado de agulha do diabo. Eu sempre ouvi como agulha do diabo. Mas aí tem gente que fica querendo levar para o lado religioso da coisa e não chamar de agulha do diabo, que não é agulha de Deus, não, gente, é agulha do diabo. E tem uma explicação por que é agulha do diabo. Porque ela é a mais desafiadora, foi a última grande conquista da Serra dos Órgãos, colocava medo em todo mundo que frequentava, tanto que o Dedo de Deus foi conquistado em 1912, foi o ano da conquista do Dedo de Deus, e a conclusão da conquista da agulha do diabo foi em 1941. Olha a distância entre elas. Muita coisa. Então, olha a distância. E no meio desse caminho, todas as outras grandes já tinham sido conquistadas. Justamente pelo medo que ela botava, a imponência. Antes ela era conhecida como penhasco fantasma. Até ela ser desbravada, até perto ali do desbravamento, era penhasco fantasma. Mas depois dessa complexidade toda, do medo que se colocava nela, como eu falei da questão de se entalar, da técnica de entalamento, na agulha do diabo se entala um pouquinho, mas a maior parte da escalada você está exposto, extremamente exposto, num lugar muito alto. Então colocava medo nas pessoas. Então era a agulha do diabo por conta do medo que ela colocava nas pessoas. E num mundo, digamos, da montanha, numa cadeia de montanhas cheia de santos, a que coloca medo, a que assusta, é a agulha do diabo. Então tem a ver com a tradição dela. E fica interessante que você faz essa dualidade entre o céu e o inferno, o bom e o mal, mais ou menos, né? Você tem ali toda uma cadeia de montanhas com nomes santos, e aí daqui a pouco você pega aquela montanha e fala assim, rapaz, essa daí a gente vai ter que mudar esse sistema e tem o lance do medo, né? Em relação a interessante, cara. E isso até remete ao que eu estava falando de você viver o esporte, de respeitar a essência. Então, quando a pessoa vem aí querendo fazer fotinha na internet, não, que é agulha de Deus, não, é agulha do diabo, respeite a história daquele lugar, daquela conquista. Foram 3 anos, para você ter ideia, foram 3 anos para concluir a conquista da agulha. Porque além da questão do fator da exposição, se você não sabe o que é agulha do diabo, dê um Google aí, agulha do diabo, você vai ver o que eu estou falando. Além da questão da exposição dela, porque a dificuldade técnica nem tanto. A dificuldade técnica dela é até bem baixa, é um 4º grau. Mas a exposição, você está de cara com abismo, se arriscando no abismo, e a dificuldade para chegar até a base da escalada. É uma dificuldade enorme para você começar a escalar. Hoje ainda é mais fácil. Na década de 60 foi aberto um caminho por um escalador, alguns escaladores, mas o cara que aliás é o cara que, hoje eu não sei se alguém já bateu esse recorde, mas o cara foi 40 vezes na agulha do diabo. E isso quando não era bom o caminho ainda, se chama Salomite Fernandes. E ele abriu um outro caminho, chamado Caminho das Orquídeas, que passa no Mirante do Inferno, que aliás é Mirante do Inferno por causa da agulha do diabo. Ah, entendi. Então você está em um lugar que você vê a agulha na melhor posição, que você pode contemplar a agulha, então é o Mirante do Inferno que olha para a agulha do diabo. E tem gente que fica chamando de Mirante da agulha porque essa questão religiosa não tem nada a ver com religião, é com a história do lugar. Mas antes você levava só para chegar na base da escalada mais de um dia. Para você chegar na base da escalada para depois começar a escalar, para 3 dias para você escalar a montanha. Caramba! Então ainda hoje é difícil. Se não for um cara que tem um preparo físico muito grande, você leva aí 6, 7 horas para chegar na base da escalada, para começar a escalar, para depois descer e fazer a caminhada de volta para casa. Ou seja, fazer em um dia só é um desafio físico enorme nos dias de hoje. Você impor esse desafio de chegar à base da montanha com um desgaste ali do corpo e uma desidratação, tudo que é envolvido ali no cansaço, você acaba aumentando a dificuldade que teoricamente, como você falou, não é uma dificuldade das maiores, né?
mas ela fica mais difícil porque a tua tomada de decisão e os teus reflexos começam a não ficar 100%, né, cara? Principalmente dependendo do teu preparo físico. É muito complexo a agulha, então por isso tudo é agulha do diabo, tem que ser agulha do diabo. Só para você ter uma ideia, menino, quando você chega no Mirante do Inferno, já é uma caminhadinha que não é muito tranquila, os últimos quilômetros antes do Mirante do Inferno, é uma buracada, sobe e desce, mas você chega no Mirante do Inferno, beleza. Aí você chega no Mirante do Inferno aqui, você tem que descer um vale que é assim, que é o Vale da Geladeira. Caraca. E chega lá no final do vale para começar a pegar uma piramba para subir de novo, para começar a escalar a agulha do outro lado. Então, só para você chegar na base dela, para começar a escalar, já é um desafio físico enorme. Então, isso hoje, que a gente tem equipamento mais leve, que tem as pessoas com preparo físico melhor e tudo mais, e com esse caminho mais fácil que eu falei que o Salomite Fernandes e o Thierry Meireles, e tem um terceiro, me fugiu o nome, abriram na década de 60, permitindo isso tudo, ainda assim é muito duro. Você imagina quando você levava mais de um dia só para chegar na base, e tem todo esse fator da exposição e do medo e tudo mais, então virou agulha do diabo por conta disso. Eu não sei se eu perdi a parte ou se você explicou, mas a questão do nome dos santos, aí sim será que está relacionado à questão religiosa da época que se deu esses nomes? Ou... Aí se junta a questão da tradição católica maior que era mais à forte época, naquela época, né? Aí tinha o dedo de Deus, tinha a questão da Serra dos Órgãos, aí cada um foi ganhando nome. Aí você batiza por exemplo, do lado da agulha, de um lado está o São Pedro e do outro lado o São João. Então são dois santos olhando para a agulha, São Pedro e São João, e abaixo tem o Santo Antônio. Então acabam fazendo todas essas conexões. E mais à frente, do outro lado, o frade, o nariz do frade. E embaixo, acima, aliás, né, do frade, que aliás é um nariz, né? Lembra, aí tem uma verruguinha na ponta, quando você olha o capuz, o nariz, a verruga e o queixo, parece um rosto, virou o rosto de um frade. Cara, eu acho que você postou uma foto, tem tempo já, ou nos stories ou no teu feed ali, mostrando um ângulo que mostrava essa... Sim, você tem que fazer a foto e virar, botar ela em pé. Você fez vê isso, o não rosto. fez? Sim. Eu lembro dessa conversa, e eu nunca conversei com você sobre montanhismo, e eu tava lembrando, eu acho que foi do teu Instagram mesmo, então, que eu vi, né? E aí você tem a montanha que vem depois, que chama Pedra da Cruz. Nunca ouvi uma explicação correta sobre Pedra da Cruz. Alguns falam que tem um lugar lá que tem uma cruz na pedra. Eu já procurei, nunca achei. Outros fazem referência, já que vem lá o rosto do frade e tudo mais, e abaixo do pescoço ficaria pendurada a cruz que o frade carrega. Então tem toda essa ligação aí religiosa e esse medo que a agulha do diabo, que era penhasco fantasma, que já seria um nome bem legal, né? Penhasco fantasma, mas aí virou agulha do diabo por conta de toda essa conexão com o entorno dela. Então, gente, quem for frequentar hoje, não fica chamando mirante da agulha, que não é mirante do inferno, e a agulha do diabo, respeite a história do lugar, 3 anos para chegar àquele cume. Aliás, recomendo, mineiro, ler A Conquista, tem um relato lá dos conquistadores, que eram do CEB, Centro Excursionista Brasileiro, falando da dificuldade para ler esses 3 anos para concluir a conquista da agulha do diabo. E o último lance, cara, ela é muito fina, é uma ponta fina, você pega um cabo de aço aqui, você vai agarrando com um cabo de aço, assim, uma parede extremamente fina, abismo a abismo, no meio uma paredinha, um cabo de aço no meio e você chega até o cume. Na Conquista, antes de colocar o cabo de aço e tudo mais, eram os primeiros grampos, pé de galinha, os grampos bem arcaicos, sei lá, dessa época. Conta a história da Conquista que na viradinha para o cume, o conquistador principal é um alemão chamado Gunther Buchester, que fazia parte do Centro Excursionista Brasileiro. Ele estava tão empolgado de chegar ao cume que ele não colocou nem o grampo. Ele abriu o buraco, colocou a broca, pisou na broca e foi para o cume. Tá, vai. E o cume, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando da questão da exposição em relação à altura da montanha, é pouco maior que essa mesa aqui. Que isso, cara? Se você pegar assim, vamos pegar assim essa mesa e já começa a ter abismo para cá, abismo para lá, abismo para lá, é o cume da agulha do diabo. E galera, ó, o tamanho da mesa que vocês estão vendo aqui parece um pouco maior porque a gente está usando a GoPro aqui nessa cena aqui que vocês estão vendo, e ela dá uma esticadinha, tá? A mesa tem 2,20, essa mesa aqui. Tem 2,20. Só pra você ter uma ideia. E hoje tem um grampão no meio, assim, tem um grampão, que todo mundo que chega lá você se ancora, né? Você se prende nesse grampo,
Mas na conquista, logicamente, não tinha nada. Então, na viradinha, conta a história que o Gunter Buchester botou a broca, Mas explica subiu só- na broca e foi pro cume. Explica só pro teu amigo leigo aqui, que você falou assim, ele não colocou nem o grampo, ele botou a grampo. broca e A broca foi. e Tá, foi. o que que é broca, o que que é grampo? Só pra eu entender. Broca é a sua broca da furadeira, que você usa para bater, para abrir um buraco. É literalmente a broca. É literalmente a broca. Só que, na época, logicamente, hoje se conquista via escalada utilizando furadeira com bateria. Então, você abre um buraco para colocar a proteção fixa e há casos de proteção móvel, que é outra situação. Mas falando da proteção fixa, que fica lá na parede, que é quem abre a via, quem abre a linha, a via de escalada, é nada mais que uma trilha na parede. A pessoa olha aqui e fala, pô, vou subir aqui. Então, ele escolhe uma linha e de tantos em tantos metros, vai depender do estilo do escalador, da ousadia do escalador ou do que a parede permitir, ele vai colocar uma proteção, que antigamente era um grampo, você coloca lá que fica preso na rocha, e subiu mais um pouco, coloca outro grampo. E o material de escalada se prende a esse grampo e depois você prende a corda nesse grampo. Se você cair, você está preso nessa proteção, entendeu? É Entendi. tipo uma peça que fica presa na parede e você coloca um mosquetão, uma peça que abre e fecha, que prende nela e prende a corda na outra ponta. Se você cair, você está preso nessa proteção. No caso dos primórdios, o grampo. Hoje em dia a gente tem chapeleta, tem diversos outros tipos de material de proteção de via de escalada, E mas era o grampo. Essa proteção que você está falando e da distância entre um grampo e outro, é que a gente vê aquelas cenas de filmes de escalada, quando a pessoa cai, ela cai um pouquinho, e aí logo depois ela fica Ela vai presa ficar no... exatamente. E aí balança, E vai assim, faz aquela balançar. cena toda bonita. E né? aí, é que eu falar, a distância, ela implica em tudo na escalada. Porque, Sim. por exemplo, você botou um grampo aqui, pra você ter uma ideia, um grampo aqui, daqui a mesa tem 2,20 metros, né? Então Sim. eu coloquei um grampo aqui. Aí escalei mais um pouquinho, coloquei outro grampo ali, 2,20 metros. Se eu cair, eu caio uns 5 metros É mais o ou dobro, menos. né? É o dobro e mais o que a corda estica. Ah, Porque ainda tem isso. a corda de escalada é uma corda dinâmica, ela trabalha Até para você não para ter você, aquele chicote, exatamente, né? você não levar o impacto na coluna. Então tem uma corda que é a corda de rapel, que se chama corda estática, tipo uma corda de caminhoneiro, que você só vai entrar nela, vai descer. Mas a corda de escalada é uma corda dinâmica, que trabalha. Então se você botar uma proteção a 2 metros, você vai cair 5. 2, mais os 2 que virar, mais o que a corda vai esticar. Grosso modo é menos de 5, mas só para entender o que a corda vai esticar. Se um grampo tiver aqui, o outro tiver 10 metros depois, você cai 25. Mas é normal ter essa distância toda de um Sim, grampo para o outro? Sim. Então- Isso vai do estilo do escalador, do conquistador, né? Porque quem abre a via, o autor daquela linha de escalada, é que tem o direito de decidir se ele quer, nessa classificação da distância da proteção, é chamado E. Quando você lê lá a via de escalada, aí vai ter o nível técnico dela, é o E. E1, E2, E3, E4, e até o E5, mas o E5 já quase não existe. O E4 é um nível absurdo. E, além disso, há outros fatores, porque às vezes o grampo nem está longe, mas, por exemplo, o grampo às vezes nem está longe, um está aqui, o outro está ali. Mas se você cair, você vai cair tipo num platô, numa base ruim que você vai quebrar as pernas. Então isso amplia esse fator E da escalada, né? A identificação da exposição, o E de exposição que você está levando na parede. Mas, a grosso modo, para falar quem é leigo, a exposição dos grampos é isso aí. Aí o conquistador que decide. Ah, mas, sei lá, tipo, futuramente alguém pode chegar lá e se meter no meio da via que o cara montou e enfiar um grampo novo ali, ou não? Não pode. Não, mas aí Acontece, é já um já acordo ocorreu. entre vocês. É isso, a regra é o seguinte, por exemplo, você lá, mineiro, quer abrir uma via de escalada lá no Dedo de Deus. Eu olhei lá, tem uma linha, gostei dessa linha que ninguém nunca colocou grampo lá, mas se você, por exemplo, você chegou lá, tem um grampo naquela linha, você não pode mais conquistar, alguém já botou essa linha que é minha. Geralmente é linha reta, pode sair um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para a esquerda, para a direita, mas a grosso modo vai ser uma linha mais ou menos reta até o cume ou até onde der para chegar. Aí você decidiu, eu quero conquistar uma via de escalada aqui nessa parede, vou botar aqui E1, porque eu não gosto de me arriscar muito, vou botar toda de grampo, toda de chapeleta, você decidiu, é autorizado pelo parque, se for o caso, você decidiu, o seu estilo. Aí você, por exemplo, é um cara ousado. A gente tem aqui em Salinas, no Parque Estadual dos Três Picos, várias vias com E3, E4, assim, que é um grampo, você nem vê o outro. Você tem que ir escalando para, de repente, achar o outro grampo. Mas você leva um mapa, é um croquis, né, como se fosse um mapa da via de escalada, para você ler, entender, saber onde é que tem mais ou menos as proteções.
Aí eu vou escalar lá. Aí achei que é 4, é muito difícil para mim. Vou botar um grampo. Você arruma até Eu problema. acho que vale a pena a gente mostrar pro pessoal as fotos, porque tem foto que você mostrou ali que tem esse esquema ali de... Ah, sim, eu já acho dá que já para ter vale uma a pena ideia. a gente Sim, mostrar as vamos fotos, mostrando, né? que aí vai ilustrando. Vamos ver aqui, facilita. galera, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui. Vamos lá. Estamos aí. Vamos começar do primórdio, então, Fala pra mim cara. pra onde que eu vou aqui. Então, olha só, como eu falei aqui, galera, do dedo de Deus, a gente tem que deixar bem claro, Mineiro, que tudo começou no Brasil com a conquista do dedo de Deus. Já havia outras montanhas vencidas, tinha até uma briguinha com o Paraná, o marumbinismo, lá do Paraná, já tinham escalado o Marumbi lá no Paraná, os paranaenses falam que foi lá no Paraná que começou, já havia alguns anos da conquista do dedo, alguém chegado lá ao topo do Paraná. Aham. Já havia sido conquistado outras situações. Mas o desbravamento do dedo de Deus, no dia 8 de abril de 1912, foi o que mostrou para o brasileiro que era possível. Porque a história da conquista do dedo é o seguinte, vem um grupo de fora, de estrangeiro, fala assim, alemães, tentaram fazer o dedo e não conseguiram. E falaram o seguinte, se a gente, que é escalador, que entende, não conseguiu, ninguém mais consegue. Aí esse cara do meio aqui, esse bigodão aí, ó, José Teixeira Guimarães, esse é o cara, Teixeira. José Teixeira Guimarães, esse cara aqui, ele era ferreiro aqui em Teresópolis, ele veio nordestino, veio para cá para construir a estrada de ferro e ficou por aqui. E ele falou, cara, que história é essa que ninguém consegue, se eles não conseguem, ninguém consegue? Vamos lá. Aí juntou os irmãos... Essa foto aí não são dos caras que não conseguiram. Não, são os conquistadores. São os conquistadores. Conquistadores. O Teixeira é nordestino, mas os outros teresopolitanos. É o caçador Raul Carneiro, aqui, e os outros, esse aqui, os outros dois são os irmãos Oliveira. Então o Teixeira juntou essa turma aí e falou, cara, que história que é essa aí? Que nós vamos lá e vamos fazer. Vamos lá e vamos fazer. Aí tem aí, ó, e conseguiram. Quando for pra mudar de foto, você me avisa. Pode mudar aí, que aí vamos ver se está na sequência aí, vamos ó. ver. Aí, olha só. Esses são os grampos que eu estava te falando, que você fixa ele na rocha e com o grampo fixado você se clipa ali, se prende ali e você não cai, você está preso até ele. Esse grampo aí com esse anel aí é da conquista, É isso de que eu ia perguntar. 1912, cara. É um dos grampos feitos pelo Teixeira. Eu ia te perguntar isso. Está lá até hoje, 1912, os grampos estão lá até hoje. Mas é seguro? Sim. Ou é melhor não... Esses sim. Mas há locais, por exemplo, quando você está à beira-mar, que o grampo sofre mais uma corrosão e tudo mais, aí a comunidade em si vai promovendo a troca. Mas esses específicos estão ali, até hoje, 1912. Mas essa troca é respeitando a via, ou seja... Sim, respeitando a via, a no vontade mesmo de local. quem conquistou. Aí tem todo um trâmite para seguir. Por exemplo, o cara conquistou, desde Deus, já morreu todo mundo, logicamente. Então você consegue ou autorização de algum familiar vivo, ou do clube que ele fazia parte, e se não houver nenhuma, a comunidade promove uma discussão, um debate para poder fazer aquela reforma para a via de escalada continuar segura. Então são vários fatores, você não pode chegar lá, eu quero botar mais grampo, não pode. Eu quero botar outro tipo de grampo, não pode. Tem várias regras a seguir. Mas numa reforma dessa, eu imaginei que só mexeria na troca, substituição. Não, Sim. você pode acabar incluindo... Não, essa inclusão não. Você, geralmente, numa via muito clássica, às vezes você só vai fazer uma troca. Às vezes, por exemplo, se chegasse aqui, esse grampo aqui, ele apodreceu. Ele está solto. Pô, então você tem que colocar ali outra proteção ali. Então, aí vai ser discutido, vai com a família. Hoje, o entre aspas, dono, não é bem dono, o tutor do Dedo de Deus é o CEB, que é o Centro Excursionista Brasileiro, mas ele está dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Então aí você tem que ouvir o parque, tem que ouvir o CEB, antes de fazer qualquer intervenção no dedo. E por aí vai, cada montanha tem ou o conquistador envolvido ou o clube envolvido. Então, para fazer a substituição, eu saí. E o Teixeira, ali, ó, grampo desenvolvido pelo Ferreira. E ele desenvolveu esse grampo ele era aqui ferreiro. em Teresópolis, e esse grampo começou a ser copiado para o Brasil inteiro. Por isso que se fala que quando conquistou o Dedo de Deus, que um grupo daqui de Teresópolis mostrou, chegou lá no topo dia 8 de abril de 1912, falou, galera, é possível, vencemos, não tem essa história. O brasileiro começou a usar mais, começou a querer mais e começou a copiar. Esse grampo do Teixeira foi anos o principal e o único meio de você progredir na montanha. Como eu falei, hoje tem diversos outros tipos de proteção, certificado e tudo mais, feito por um engenheiro, que são coisas chapeleta, parabolt e tudo mais, que são outros tipos de proteção.
Mas começou com isso aí, cara, aqui em Teresópolis, o Teixeira. Tem Aí, mais... e rapidinho, ô, galera, ó, se você não conhecia o Dedo de Deus ou não é da cidade e tal, tem uma foto ali na parte de cima que você vê o perfil, o Dedo de Deus ali, né, no canto esquerdo superior. Então, era só esse comentário que eu queria fazer, Marcelo, desculpa eu te interromper. Vamos mudar a foto? Aí é a Olha linha aí. da Via de Conquista. Era essa É a foto. via que depois foi batizada com o nome do Teixeira. É a Via Teixeira, na face norte. Para quem olha ali, tem a cabeça de peixe, fica lá do lado direito do dedo. Aqui é o topo é ali o cume do Dedo de Deus. Cume do Dedo de Deus. E o peixe está no lado direito e lá atrás está aparecendo os calavrados. E essa é a linha da conquista do dedo. Cara, a aliás, face essa norte. montanha é linda, esses calavrados, sabia? É bem impressionante. Quando a gente está subindo a serra, ela vista de baixo, né, na subida, ela é fantástica, cara. Não, de qualquer lado que olha é imponente. E o legal nessa foto, Mineiro, é que lá no finalzinho eu fiz uma observação, a escadinha de ferro. Eu ia te perguntar o que era isso. Esse local foi o local que determinou que a conquista fosse do Teixeira e dos outros, dos Oliveira e do Raul Carneiro. Porque o pessoal antes chegou até ali? Chegou até ali, e ali é digamos, é um negativo. Você chega aqui, você está numa base aqui, a parede está aqui, tem um vazio. Você não consegue encostar na parede. E eles chegaram lá e falaram, cara, não tem mais como progredir. Então ninguém consegue, a gente não vai conseguir. E o Teixeira, além de ferreiro, brasileiro, engenhoso, arrastou um tronco de árvore para cima, encostou o tronco de árvore, subiu no tronco e foi pro cume. Cara, o cara foi, meu irmão, fantástica essa história, fantástica. O cara simplesmente usou a criatividade Do brasileiro e chegou no e cume. foi lá e resolveu, pô. Resolveu. Aí você pergunta, mas a escadinha de ferro não, gente. A escadinha entrou mais de 20 anos depois. Hoje em dia tem uma escada de ferro. Hoje ali, tem uma então. escada de ferro nesse lance, mas na década de 30 foi colocada uma primeira escada, se levou, aliás, muito tempo para fazer essa mudança no estilo do dedo e tal, Aham. pelo pessoal do CEB, inclusive, que instalou essa escada. Conversando com o Teixeira, eles vieram aqui em Teresópolis, mas voltaram lá e colocaram uma escadinha de ferro que ficou lá da década de 30, se eu não me engano, é 33. Mas é por ali, nessa década de 30, colocaram uma escadinha de ferro que ficou lá até o ano 2000. E essa escada hoje está lá no Parque Nacional. Ali abaixo da piscina tem um centro de visitantes ali. A escada está lá, essa escada da década de 30 que ficou lá até 2000, que é uma escadinha meio molenga assim. Eu não cheguei a passar nela, que eu fui a minha primeira vez ao dedo em 2005. Já é a escada de hoje, que é uma escada rígida. Conta o pessoal antigo que essa escadinha, ela dobrava, você começava a subir, ela dobrava para dentro, chegava no final, ela dobrava para fora. Era um troço doido. Que isso, cara? Contam os antigos, eu não sei porque eu não passei lá. E essa escadinha, ela era dividida em algumas partes, ela está lá no Parque Nacional. Então você vê, a escadinha de ferro, lá no topo, lá, e essa é a face norte, que é a Via Teixeira, praticamente tudo entalado, cara, e ali no meio tem uma chaminé chamada Arranca-Botão, aí você deduz porque que chama Arranca-Botão, né? Caramba, cara, que maneiro. Arranca-Botão, esse é o dedo, a face norte, que é a face da conquista em 8 de abril de 1912. Esse cara, o Teixeira, ele é o cara que inspirou muita gente. Essa imagem que a gente tem desenhada aí, que é o que você falou, que é o croquis, ou uma não tem nada a ver? É isso aí, é uma espécie de croquis, só que ele tem mais informações. Um croquis completo, além da linha da via na parede, vai ter ali informações da graduação, aí tem um mapa detalhado. Esse é um croquis tipo, só de fora, de você olhar onde é a via na parede. É um croquis externo da parede para saber onde está a via. Entendi. Mas tem um croquis da via em si, indicando, ó, aqui tem um grampo, aqui tem uma chapeleta, aqui você tem que passar num diedro, que é uma fenda diagonal na parede, e por aí vai dar vários tipos de informações para a pessoa fazer a via. Entendi. Vamos ver a foto seguinte. A escada aí. A escada aí. Essa é a escada atual. Essa é a escada de hoje, que está de 2000 até agora lá, ó, 24 anos de escada, essa escada aí. E a outra é um tronquinho do Teixeira, olha o tronquinho aí. Rapaz. Olha o estilo aí. Provavelmente não é o mesmo tronco, depois de trocaram, não ficou 20 anos o tronco lá. Não, até porque é uma questão de segurança, né? O tronco ali ele vai apodrecer, né, cara? Mas aí foi nesse estilo, encostou um tronco, subiu no tronco Essa e é foi a pro escada, cume. essa é a escada antiga, né, que você tá falando ou não? É, o tronquinho aí nesse Não, a local escada. aí. Não, essa escada que Já tem é no escalador atual. já é atual. Essa Entendi. é rígida, é tranquilona. E tá ali o Lesser, que fez essa instalação aí dessa escada na década de 30 e tal. Ali no meio tem um grampão antigo do Teixeira. Tá tudo lá até hoje, né? Com exceção da escadinha original. O Teixeira tá vivo ainda? Não tá né? não. Falecido há muito tempo Muito. já. Entendeu? Ele veio construir a estrada de ferro aqui, né? Vamos lá.
Cara, Cara, que... é só visual também, né, Só cara? visual. Pô. Temos aí mais um pouquinho de Serra dos Órgãos. Para as pessoas terem uma ideia da importância do montanhismo, quando eu falei que a gente tem um parque de diversões aqui e que quem quer viver a essência, praticar o montanhismo de verdade, a escalada, não gosta de escalar, tem medo de altura, faz só trekking, hiking, tem muita coisa legal para fazer. Então essa é a Serra dos Órgãos vista de um ângulo que poucos conhecem, que é o caminho que vai para o Garrafão. E lá atrás, ali, ó, você vê a agulha do diabo ali, ó, ela no meio ali, ó. Só que nesse ângulo ela não parece tão imponente, né? Tem ali a pessoa que está de boné amarelo, à esquerda dela tá ali Sim. a agulha do diabo. Só que nesse ângulo aí ela não parece tão imponente assim. Tem ela aí pra frente aí, se passar a gente vai ver, Vamos ver. a agulha do diabo aí daqui a pouco aí, ó. A agulha aqui, ó. Aí eu tô no cume do Garrafão, 2018, e a agulha tá aqui, ó. Vou botar aqui bem no cantinho aqui da foto aqui, ó. Ela Aponta já- aí, eu coloquei a imagem da gente, eu acho que Aqui, o pessoal ó. consegue... Opa! Isso. Ali, ó. Essa aqui é a agulha do diabo. Só Ah, que tá, eu tava olhando, nesse ângulo- eu tava pensando que era do lado ali. Ó, perto do meu joelho está o dedo de Deus. Não, sim, tá. Aí você faz uma comparação quando eu falo que como ela é imponente e coloca medo. Olha o tamanho do dedo de Deus, do lance do cume, e olha a agulha do diabo. E lá você vê a parte pequenininha que é o cume da agulha do diabo. E no meio dela, no entorno dela, é um abismo enorme. É, sim. Um abismo enorme. E aqui, ó, E ela pertinho parece dela é o ser mirante do realmente- inferno. Aqui o mirante do inferno aqui. É a tal pedrinha que você olha para ela. E ela realmente parece ser fininha É mesmo. muito assim, né? fininho, cara. É um desafio. Tem aí uma imagem minha no cavalinho. Aí, Aqui ó. é do mesmo lugar. É o mesmo cume do Garrafão, com um ângulo diferente. Eu e minha esposa Dani lá na Pedra da Tartaruga, passando uma bela noite Já aí. vamos falar dessa pedra da tartaruga daqui a pouquinho. Tartaruga aí, Aqui é visual. visual da Pedra visual da Tartaruga, Nascer do Sol. Pra frente aí tem alguma coisa da agulha do diabo aí. O pessoal tem uma ideia aí. A pedra da tartaruga dá pra ver mulher de pedra, eu não lembrava Sim, desse... ela aí. Inclusive, nesse ângulo ela tem até pé. Olha lá, os 3 picos no final, viram os Ah, pés vi da o pé mulher dela, de pedra. legal, né? Aqui é Isso é Pedra da Galinha ou Cadete na zona urbana do município. mesma ali. pedra, né? É, Pedra da Galinha, trilhazinha aí. Pedra do Camelo, Parque Montanha de Teresópolis. Lá embaixo está a Tartaruga, que é a trilhazinha levando para o cume da Tartaruga, e eu estou no Camelo, pertinho do cume do Camelo. Cara, que visual. Parque- É o mesmo lugar, né? Mesmo lugar, mesmo que eu botei umas assim, por grupo. Aham. Aí a gente vai para 3 picos aí, essa trilha que eu tô chama Branca de Neve, lá atrás vendo os 3 picos. Que já não é mais ali na Serra dos Órgãos, né? Já é lá para Vale dos Frades. Que era o pé da mulher de pedra que a gente mostrou naquela outra lá foto. tava lá atrás era o pé, os 3 picos aí. Que é o que dá nome ao Parque Estadual. Isso, o Estadual. Parque Estadual dos 3 picos por conta dessas 3 montanhas aí. É a que vai fazer ligação com Friburgo. Né? Isso. Aqui voltamos, então encerramos as fotos. Vamos tirar daqui. Deixa eu só fechar aqui essa tela e pronto. Então, vamos falar. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Que a gente teve aqui uma pergunta do Marco Aurélio. Deixa eu ver se está aparecendo aqui para vocês aqui, galera. Eu tive um probleminha na... Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Não tá indo nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui pra gente botar na tela o comentário. Deixa eu ver se vai. Hoje não tá indo. Mas não tem problema não, olha só. Marco Aurélio fez um superchat aqui de R$5. Agradeceu o Marco Aurélio por esse superchat, que ajuda bastante. E ele perguntou o seguinte: Marcelo, vai mudar um pouco a conversa, mas acho que vale a pena a gente já ver isso aqui de uma vez. Qual a diferença entre escalada tradicional e esportiva? O que acharam das escaladas nas Olimpíadas? Esse o que acharam, eu vou jogar no singular, o que você achou, porque eu sinceramente não acompanhei, porque como eu falei, é um esporte que realmente eu não pratico. Cara, eu não consegui acompanhar nada nas Olimpíadas, pra falar a verdade também. Mas fica aí contigo, cara. O que você achou disso daí? Vamos primeiro responder a primeira questão. A escalada tradicional, cara, é a escalada de montanha. Dedo de Deus, agulha, escalavrado, verruga do frade, salinas, você ir para a montanha e fazer uma via longa de escalada. Independente da técnica que vai ter nessa montanha. Porque dentro da escalada ainda tem as técnicas diferentes, que é chaminé, que é aderência e por aí vai.
fenda, e que são estilos de técnicas diferentes, né? Estilos diferentes. E a escalada esportiva é uma escalada mais curta, de movimento curto, de explosão, de força, que é feito em blocos ou pedreiras. Aqui em Teresópolis, por exemplo, a gente tem a pedreira da Barra. Ali pertinho da Fonte de Pimenteiras, hoje tem um comérciozinho ali. Ali no fundo tem uma pedreira desativada. Tem várias vias de escalada esportiva. Já me falaram disso e eu não conheço, cara. É pertinho, um pouco antes da Fonte, você indo da Barra em direção a Pimenteiras. Sim. Um pouco antes da Fonte tem uns galpões, assim, um comércio grande. E no meio deles tem um portãozinho ali. Ali atrás tem uma pedreira desativada. Então ali são vias de escalada esportiva, que são vias curtinhas e de nível de técnica, né? Mescla técnica e força. Aham. Você usa na montanha também. Você pode chegar a fazer uma via, por exemplo, de 500 metros numa parede. Lá no meio do caminho tem um lance de escalada esportiva, em pé, curto, forte. E isso que você aprendeu na via esportiva vai te usar lá. Aham. Mas a escalada esportiva pode ser feita somente nessas vias curtas, de pedreira ou de blocos que são chamados boulders. Você pegar um bloco de pedra, por exemplo, e tem várias maneiras de você realizar movimentos dentro desse boulder. Pegar uma garrinha aqui, subir aqui, fazer um movimento lateral, pega em cima. Então são os boulders ou as vias de pedreira, são a escalada esportiva, ou falésias, né? A gente tem na região também, que é um pouquinho maior. Mas são as vias, trazendo a grosso modo, né, popular, não adianta entrar muito no termo técnico. Esportiva é via curta, forte, de acesso fácil, e tradicional é montanha. E aqui a gente tem mais tradicional do que esportivo, mas temos aqui ainda algumas opções esportivas. Tem a pedreira, tem as vias da pedreira. Aqui na região de montanhas, no começo da Teresópolis, Friburgo, tem muitos boulders ali legais também para fazer. Em outros locais aí no Caleme tem muita via de boulder também, desses blocos com várias vias de escalada. Então, basicamente, é essa a diferença. E nas Olimpíadas, cara, é um estilo de escalada diferente, né? É a escalada esportiva. A pergunta é como funciona também nas Olimpíadas. Na Olimpíada é diferente, é a escalada de velocidade, é uma escalada indoor. É uma escalada de você botar um muro de escalada com agarras, pode ter teto ou não, e tem lá quem chega mais rápido em cima na parede, a grosso modo também, né? Tem umas pequenas diferenças, mas é uma escalada indoor. Você monta uma via de escalada no muro e quem chegar em cima mais rápido medalhou. É um estilo diferente, escalada indoor. Eu particularmente nem acompanho muito escalada indoor, não é muito minha praia. E na Olimpíada mesmo eu vi en passant, assim, vi o resultado, vi que tem um americano, o Adam Ondra, que é um cara... aliás, o Adam Ondra é americano, agora me fugiu, mas é o Adam Ondra, que é um dos escaladores desse estilo aí, fortíssimos. Rolou uma polêmica com ele, não venceu, tudo mais. É diferente, assim. Eu não sei, até porque se a escalada é igual o mountain bike, que recebeu quase que zero atenção da mídia, né? Você vê a prova de mountain bike, o Henrique Avancini ele à disposição para narrar, fazer os comentários da prova, e você teve alguns lances sendo passados da prova de XCO e, cara, tipo, mostrando uns esportes que nem tinha Brasil participando, e a gente tinha no XCO o Langalinski ali representando o Brasil. Sim, a Raíza no feminino. E assim, cara, eu imagino que na escalada foi a mesma coisa, mesmo se você quisesse acompanhar, você difícil. ia ter que ir lá no Extra do Sport TV, se é que teve um canal passando isso, né? Sim, a escalada também ficou em terceiro, quarto plano, mas também está começando nas Olimpíadas agora, não tem essa tradição, né? Diferente do ciclismo, né? O próprio ciclismo de estrada aí, tivemos o Remco Evenepoel lá fazendo barbaridade nas duas modalidades. Que cena linda aquela dele chegando e o cara tirando o zoom, assim, o close e mostrando a Torre Eiffel atrás, assim. Não, ficou fenomenal, né, cara? Tirou onda ali, ele viu que estava sozinho, chegou. E acho que a gente é empolgado com o ciclismo, a gente sentiu mais essa falta aí, mas esperamos que mude um pouquinho. Eu fiz o comentário do ciclismo, não era nem para mudar de assunto, era para dizer, fazer um link com a escalada, que eu imagino que ela tem a mesma falta de atenção da mídia que o ciclismo, o mountain bike teve, o ciclismo de estrada também. Mas o mountain bike acho que mais ainda, né? Você vê assim, só o último comentário em relação à bike, pra gente não começar a falar de bicicleta aqui, mas o momento mais importante do mountain bike pra mídia brasileira, pelo menos, foi o encerramento, quando o Tom Cruise passou a bandeira pra Kate, né? Kate, você viu o encerramento? Não assisti. Não viu?
saiu de Paris, vai ser em Los Angeles então, a próxima, né? Então você teve uma cena envolvendo cinema, né? Hollywood, ali, Los Angeles e tal. E o Tom Cruise, ele com aquele papel do Missão Impossível, né? Eu não sei o nome do personagem. Aí tem um momento que ele salta do avião com a bandeira, assim, e ele entrega pra Kate, que bota na mountain bike dela e sai pedalando. E é o momento que mais deu atenção pro mountain bike, cara. Ou seja, a gente tem alguns esportes que a mídia tradicional simplesmente desconsidera. Então a gente que curte o esporte, a gente fica um pouco órfão, né? Com certeza, mas falando da escalada e tal, do montanhismo, se a gente olhar o brasileiro de modo geral, né, apesar dessa modinha hoje de internet, não valoriza, não compreende muito a importância do esporte de verdade, nomes que a gente tem aí hoje fazendo muita coisa grande lá fora, não é valorizado. O próprio Mozart Catão, né, que é o tresopolitano... Eu ia falar disso, a gente pode contar um pouco a história dele também, cara? O próprio Mozart Catão, cara, foi o primeiro brasileiro a pisar no teto do Everest. Mas antes de você falar desculpa te cortar, só porque eu sei que você vai contar a história dele, mas é porque tem uma questão da pergunta que foi feita aqui, que eu queria só tirar uma dúvida contigo, para ver se eu entendi direito. Quando a gente fala de escalada na montanha, mas não sei, tem a escalada olímpica, é esse o termo? Indoor, em ginásio. Tá. Tem a escalada indoor, você tem a escalada onde você tem o objetivo de alcançar o cume de uma montanha. É diferente. A escalada indoor, o teu objetivo ali... É fazer uma via de escalada. E aí, vê se eu entendi a lógica. Quando a gente está falando de uma escalada natural, o objetivo é alcançar o cume daquela montanha. Então, o meu desafio não é criar desafios para eu chegar lá, e sim eu buscar, a princípio, por exemplo, quando o primeiro, quem conquistou o dedo de Deus, a ideia não era se olhar ali a montanha e falar assim, qual é o lugar mais difícil que a gente vai passar? Pelo contrário, qual é o lugar que a gente consegue chegar lá no cume? Já uma escalada de indoor ou olímpica, ali, você vai criar dificuldades artificiais exatamente para testar, para ver quem tem mais técnica, mais habilidade para ultrapassar aquele obstáculo. Então é diferente a finalidade em si, né, cara? Porque as vias essa da Olimpíada, existe hoje no Brasil todo aí, ginásios de escalada, onde você pratica a escalada indoor, que aí você cria a via de escalada. Então você pega uma parede lá, você vai colocar ela, você cria a dificuldade técnica dela, seja na disposição das agarras, no tipo das agarras, ou na inclinação da parede, na distância e tudo mais. Então você cria dificuldade para fazer. E na montanha, lá atrás, principalmente lá atrás, como eu falei no começo, eles procuravam não se expor, né? Você queria chegar ao cume, mas não vou ali numa parte totalmente exposta. Dá para entalar? Eu vou entalar, vou ficar lá dentro da fenda entaladinho e vou tentar progredir ali. Não deu, a gente dá um jeito de passar por fora e ver outro jeito de chegar lá. E mesmo hoje nas grandes conquistas de parede, a pessoa não vai com aquela quero fazer ficar difícil. Ele vai lá, escolhe uma linha, pretende chegar ao cume ou não, nem toda via de escalada chega no cume da montanha, porque às vezes você vai chegar num lugar ali que ou você vai chegar numa área de vegetação, você não vai tirar a vegetação para passar lá, você só pode passar onde tem rocha livre, ou vai ficar negativo, né, que digamos é um teto, ou é um local que está sempre úmido, então pode ter algum fator ali que dificulte chegar ao topo da montanha, mas a via não precisa necessariamente chegar ao topo da montanha, nem só o cume interessa no escalador no caso. Então você vai ali e, se for o caso, volta. Então ele não vai criar dificuldade, mas ele não pode, como eu falei no começo também, numa via de escalada, ele está vindo aqui numa linha mais ou menos reta. Pode sair para a direita, pode sair um pouco para a esquerda, mas ele não pode chegar aqui, eu estou aqui, vou levar a via lá para 100 metros lá para a direita. Ele não vai fazer isso, vai fazer uma horizontal para levar a via lá 100 metros para a direita. Então, mais ou menos nessa direção da linha, que é onde ele vai progredir para cima. Aí depois conquistou a via, tem uma linha lá, faz uma chamada uma variante, vai fazer um outro jeito de chegar daquele lado, aí aí você vai aumentando a dificuldade. Mas o objetivo inicial nunca foi esse, né? É criar dificuldade. Você encontra, tanto que a graduação da via, a pessoa só vai saber qual foi a graduação daquela via que ela conquistou depois da via concluída e repetida. Sim.
Porque, Sim. por exemplo, eu estou escalando num nível técnico. Digamos que eu estou num nível altíssimo, que não é o meu caso atualmente. Mas eu estou conquistando um nível. Então, para mim, vai parecer tudo muito fácil. Aí eu fui lá, conquistei a via, botei a proteção lonjona, que eu estou escalando, pô, benzão e tal. Aí vem alguém antes e fala, cara, isso está muito difícil. Então, a graduação, se você achava que era quinto, não é, cara. Isso aqui é um sexto, esse aqui é um sétimo. Então, vão vir outros escaladores, vão opinar antes de chegar no final e entender qual é aquela graduação da via de escalada. Então, o cara não vai chegar lá, não quero ficar, eu quero fazer uma via de 11A, que é o nível top. Se não quer, você vai fazer e depois você vai ver se vai dar 11A ou não. Às vezes nem vai chegar nisso. Então, depois que conquista a via, que ele vai ver qual a dificuldade que deu ali. Logicamente, se olha a inclinação manda muito, cara. Quanto mais inclinada, o buraco é mais embaixo. Então, se ele chegar uma parede que não é muito inclinada e tal, com muita garra, se você olhar ali uma parede com muita garra, muito lugar para pegar e não tão inclinada, então você já pressupõe que no final não vai dar uma graduação muito alta. Mas ainda assim, você só vai saber quando terminar a via. Que ela pode começar com muita garra e chegar no final, ela diminuir. Aqui em Petrópolis tem um lugar chamado Secretário, que é como se fosse o Vale dos Frades de Petrópolis. Conheço, pô. Secretário ali, pô. Tem uma pedra chamada Pedra Roxa, depois das cachoeiras. Tem as cachoeiras de Secretário. Aí eu já não conheço. Passou um pouquinho assim, ó, depois dessas são as tradicionais cachoeiras, que é tipo o Frade mesmo, a principal cachoeira de lá. Logo atrás tem uma montanha chamada Pedra Roxa, que tem um monte de via de escalada lá, legal assim. Aí tem uma chamada Boi Reto. Aliás, quase todas têm nome de boi lá por causa do pasto. É Boi Reto, Vaca da Sua Mãe, tem um monte de nome doido assim nas vias. Aí a Boi Reto, ela é uma graduação mais tranquila e no começo, ela, apesar de ser uma parede em pezona, ela vem com muita garra. Muita garra, você vai, pô, bonzão, pega uma garra aqui, mão, pé, vai protegendo. De repente, quando chega lá no final, ela dá uma virada assim e as agarras somem, vira uma aderência, que é um outro estilo de escalada que é mais de equilíbrio. Aí você vem todo empolgadão com aquele monte de agarra, opa! Acabou a garra, virou aderência. Aí se o cara é meio bobo, é ali que ele vai cair, ou vacar, que é o termo de cair escalando. Então, você olha assim, ó, vai dar fácilzão aqui, só terceiro grau, mas pode chegar lá no finalzinho, ele vira um quarto, um quinto. Então, o cara tem que conquistar e depois de finalizou a via, vai terminar aqui, vai no cume, não vai? Vai encontrar outra via, ela vai chegar aqui, você dá uma possibilidade de abrir uma variante para outra via de escalada. Aí você vai definir a graduação. Então não dá para você ir atrás só da dificuldade. Você pode chegar assim, olhou uma parede muito inclinada que tem uns tetos assim, você fala, pô, ali vai dar um negócio nervoso. Então você olha para a parede, você sabe que ali vai dar um negócio nervoso. Aí você vai entrar lá para tentar abrir uma via difícil para quem está no nível técnico, mas só lá no final que você vai saber. Você vai saber realmente o que deu. Entendi. Olha só, eu quero muito entrar falar do Mozart Catão, da história dele. Eu acho que a gente não pode, já são 9h20 da noite, a gente não pode terminar esse podcast sem antes falar do Mozart Catão. Eu acho que faz parte assim, da história do montanhismo em Teresópolis. O cara realmente é o cara a se falar. Mas eu queria fazer as perguntas antes, cara. Fazer o desafio. Bora lá. Então, pessoal que está no chat, que talvez não tenha pegado essa informação antes, a gente vai fazer dois desafios, 2 sorteios, entre aspas. Quem já acompanha o Vem na Roda já sabe como funciona. Mas um deles é uma cesta de frutas do MT Fruit. Vou botar até o banner aqui do MT Fruit para quem quiser se interessar, aqui o delivery deles é esse QR Code. E o Almir, influenciado aí pelo Edinho, resolveu fazer esse sorteio hoje. O Marcelo vai fazer uma pergunta relacionada ao que foi dito aqui hoje. E aí vocês vão responder. Não precisa fazer superchat. Esse sorteio é um sorteio aí, vamos colocar assim, um brindaço, um brinde mesmo daqui do canal para vocês, através do MT Fruit. Quem ganhar, tem que ser da cidade, pessoal, porque quem ganhar, quer dizer, se não for da cidade é só pegar o carro e vir aqui, né? Mas esse prêmio, quem ganhar, vai depois pegar direto com o Almir. Eu vou fazer a ponte aí, mas vai buscar lá com ele, então não dá para enviar pela internet. Beleza? Vamos fazer esse e depois a gente vai fazer o do pote de creatina. Quem quiser participar do pote de creatina vai ser uma palavra-chave que eu vou falar, ou o Marcelo vai falar, e aí a resposta, né, a palavra-chave tem que ser dita com o superchat. Beleza? Se você quiser responder
do MT Fruit com superchat também, não tem problema, mas não é obrigatório. Então, Marcelo, qual pergunta? Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas qual pergunta? Olha só, eu vou dar mole para a galera aí que está acompanhando. Qual o nome do principal conquistador do dedo de Deus? Principal deles. Rapaz. O principal deles, falei um monte de vezes aqui o nome dele. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, com meu problema de memória, eu já esqueci. O principal deles. Pode ser só o sobrenome dele, que ele é conhecido, que dá o só nome. o sobrenome a gente aceita que também. dá o nome da via. O principal conquistador aí da brincadeira que começou no Brasil aí, a escalada. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta só para deixar o Marcelo na situação difícil aqui. Marcelo, me fala uma coisa aqui. Dedo de Deus é de Teresópolis ou é de Guapimirim? Cara, geograficamente é Guapimirim, não dá para discutir. Passou do Suberro para baixo ali, é Guapimirim. A gente, como teresopolitano, a gente reluta, fica com essa brincadeira, é de Teresópolis, não é? Geograficamente, está na região de Guapimirim, mas ele está dentro de um parque federal, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Porém, a história do dedo, da conquista do dedo, de tudo que envolve o dedo, acaba trazendo para Teresópolis. A pessoa que vem escalar o dedo não precisa obrigatoriamente vir a Teresópolis. Ela pode preencher o termo de compromisso no parque antes, mandar pela internet, ficar ali no Paraíso da Serra e escalar o dedo e ir embora. Mas geralmente vem a Teresópolis. E como a história dele está ligada, saiu daqui de Teresópolis o grupo que conquistou, acaba fazendo essa relação, mas geograficamente é Guapimirim. E, aliás, os municípios poderiam até trabalhar de forma conjunta essa utilização da história, da conquista do dedo e tudo mais, mas existe essa rixa aí que arrasta. E eu já vi dos dois lados, já vi teresopolitano assim, passando um pouco dos limites dessa questão do dedo, e já vi gente de Guapimirim, inclusive da prefeitura de Guapimirim, falando um monte de coisa desnecessária sobre Teresópolis por causa do dedo. E não precisa disso, gente. Se você olhar ali, ó, começou a descer a serra, vai estar a placa lá, limite do município. Começou a descer, é Guapimirim. Inclusive o Flávio Castro, hoje eu falei disso com um colega, apresentei uma questão do Parque Estadual dos Três Picos, lá em Salinas. Uhum. Ali o Vale dos Deuses, onde fica o núcleo de montanha ali, é conhecido pela tradição como Friburgo. E não é Teresópolis aquilo ali. Ah, entendi. É Teresópolis, é tudo Teresópolis. A maior parte de Salinas, dessa parte alta ali, a caixa de fósforos é Teresópolis. Mas aí virou uma tradição de Friburgo. E o Flávio Castro, que foi o primeiro chefe do Parque Estadual dos Três Picos, quem ajudou a criar o parque, delimitou, ele deu um exemplo muito bom. Se jogou a água para onde a água escorreu, é do lugar. Você chegou no Suberro, se você botar água ali, ela vai correr para onde? Para Guapi. Então é de Guapimirim, Deus de Deus. E o Vale dos Frades, falando do Vale dos Deuses, no caso, essa divisão ali, esse limite de municípios é baseado pela nascente do Rio dos Frades, que é no Vale dos Deuses. E a água dos Rios dos Frades corre para onde? Para Teresópolis. Então é Teresópolis. Então essa é a questão, a grosso modo. Mas, historicamente, pela conquista, e muita gente brinca aqui, do banheiro da minha casa eu vejo o dedo de Deus, então é Teresópolis. Qualquer lugar da cidade eu consigo ver o dedo de Deus, é Teresópolis e tal. Mas é Guapimirim, sim, pô. Estava esperando você terminar de falar para não te interromper, mas estava doido para falar assim, pode até ser de Guapimirim, mas a vista mais bonita é daqui de Teresópolis. É daqui, valeu, chego da reta ali, tá ele lá. Brincadeiras à parte, galera, dedo de Deus é de todos nós, meu irmão, é do Brasil, cara, pelo amor de Deus. E olha só, a gente já teve aqui a resposta ao chat, eu vou abrir aqui na tela, foi Daniele Mendes, a primeira escreveu Teixeira, e depois Adriano Gomes botou José Teixeira Guimarães. Eu vou mostrar a tela do computador aqui para o nosso auditor externo. Consegue ver? Teixeira, Daniele aqui, depois o Adriano. o Teixeira. Depois eu vou tirar uma foto, galera, e vou postar nos stories. Mas tivemos a auditoria externa do Marcelo, então está resolvido. Daniele, como o próprio Marcelo falou, o sobrenome ia ser aceito, então ela cumpriu. Ele acaba sendo chamado mais pelo Teixeira, que é o José Teixeira Guimarães. A via se chama Teixeira, que é na face norte, a via da Conquista. Você conhece a Daniele Mendes ou não? Conheço bastante. É daqui de Terê? É. Então, a Daniele, bom, vai lá no Instagram do Vem na Roda Podcast, o @, tá? E manda um direct pra mim. Eu sou a
Daniele, eu sou a Daniele que ganhou ali a fruta, que aí a gente troca mensagem, eu pego o teu telefone, você pega o meu e tal, e depois eu te coloco em contato com o pessoal do MT Fruit para você pegar o teu prêmio e parabéns, cara. Você vai ver que o pessoal tem produto de qualidade lá. Eu tenho certeza que se ainda não for, vai virar cliente deles lá, porque você não precisa pagar caro para comer bem, tá? Então, galera, vamos fazer a brincadeira agora. Vou deixar para o Marcelo de novo. Marcelo, fala uma palavra-chave aí. Antes, lembrando que agora, quem quiser ganhar um pote de creatina feito, manipulado, tá? Da Farmácia Débora, Farmadébora, farmácia de manipulação. Então é uma creatina assim, cara, eu tô me amarrando, eu tenho usado, e a galera que recebeu aqui, que eu já entreguei também, falou super bem. Então, não é mais pergunta. É uma palavra-chave que o Marcelo vai dizer, e quem repetir essa palavra-chave primeiro no chat, mediante o superchat, tá? Vai receber essa creatina. Combinado? E aí a gente vai fazer aqui a palavra-chave e a gente entra nos assuntos que interessam aqui, a gente falar mesmo que é sobre o Mozart Catão e a história dele, um pouco o que o Marcelo conhecer aí pra galera, que eu duvido que não conheça, mas conhecer um pouco dessa história dele, e depois a gente vê quem ganhou. Beleza? Então, palavra-chave, Marcelo. Everest. Repete que não estava virado para você a tela. Everest. Galera, não tem problema erro de português, não tem problema, a palavra-chave é Everest. A única coisa que tem que ser mediante superchat, essa brincadeira, para a gente conseguir um pouco de doação aqui para o canal. Galera, lembrando, torne-se membro, você ajuda bastante. A partir de R$ 1,99 você pode ajudar o nosso canal mensalmente, tá? Mas se você quiser realmente a brincadeira maneira, que é você participar do nosso grupo de WhatsApp, dar as ideias do que você quer que seja feito aqui, de entrevistas, de conversa, se você quiser participar de lives exclusivas, tudo isso lá no nosso grupo, torne-se membro galáctico, R$ 7,99 por mês. Se você quiser apenas ajudar, R$ 1,99 por mês, então tem planos para quem puder ajudar mais e para quem não puder, e a gente fica muito agradecido com isso. Marcelo, vamos falar um pouco do Mozart Catão, que eu acho que a gente tem que finalizar com essa conversa, né, cara? Cara, é muito legal, porque não tem como falar de montanhismo em Teresópolis, ou até nacional, sem falar do Mozart Catão. Infelizmente, como a gente falou da questão da Olimpíada, de não valorizar o esporte, mas nem o local, nem o político local valoriza a nossa história. E o Mozart Catão, cara, ele é teresopolitano, filho da terra, e ele era um cara à frente do tempo dele. O Mozart, para quem não sabe, ele faleceu em 1998 no Aconcagua, na Argentina, escalando a face sul do Aconcagua da Argentina, com outro teresopolitano, que é o Alexandre Oliveira, que era morador da Barra do Imbuí, e o Otton Leonardo, que era um escalador de Brasília, mas que tinha casa aqui em Teresópolis também, em montanhas aqui. Mas Alexandre e Mozart de Teresópolis, quem frequenta o Parque Nacional hoje tem a trilha Mozart Catão, que leva até o Mirante Alexandre Oliveira, que homenageia os dois falecidos no Aconcagua, na face sul do Aconcagua, que é uma via dificílima, né? O Aconcagua é o teto das Américas, né? da América do Sul, né? A montanha mais alta aqui, e tem a rota normal e tem a face sul, entre outros, mas a face sul é nível técnico muito acima, e o Mozart faleceu em consequência desse deslizamento lá de gelo na parede lá. Mas antes do Mozart falecer, ele marcou a história do nosso país, não só, primeiro marcou aqui em Teresópolis, que ele era um cara à frente do tempo dele. Ele é um cara que tinha um nível técnico e condicionamento físico absurdos, tipo de fazer dedo de Deus em 1 hora, da Santinha até o cume, assim, um nível de esforço físico e técnico absurdo, e de inspirar outras pessoas a fazer grandes desafios. E o Mozart, nessa de buscar grandes desafios e estar à frente ao tempo dele, embarcou para ser o primeiro brasileiro a pisar no teto do mundo, junto com o escalador do Paraná, que é o Valdemar Niklevics, que ainda é vivo, lá do Paraná, o Valdemar, e o Mozart Catão e o Valdemar Niklevics, em 1995, embarcaram para essa expedição para escalar o teto do mundo e foram os primeiros brasileiros a pisar lá. Tem até uma discussão, cara, de um francês que nasceu aqui em Areal, se eu não me engano. Parece que os pais ele é francês, aí os pais dele estavam passeando pelo Brasil, ele nasceu em Areal e foi embora para a França. Mas nasceu aqui.
Pô, tu vai falar que o cara é francês nascendo em Areal. Aí, depois de muito tempo dessa história do Mozart no Teto do Mundo, que tentaram criar essa corrente, que na verdade... Mas ele não ele nasceu aqui, meu cara. Ele só nasceu aqui por acidente. Poderia ter nascido num avião. Mas, efetivamente, brasileiro, a pisar no Teto do Mundo e, consequentemente, entrar no Guinness Book por isso, foi o Mozart Catão, junto com o Valdemar Niklevics, em 1995. Para quem não sabe, o Teto do Mundo é o Everest. É a montanha mais alta do planeta Everest. Quase 9.000 metros de altitude. Caraca! 8.848 na Cordilheira dos Himalaias. Então é uma coisa, nem precisava dizer, de um nível técnico absurdo. Sim. Conquistada por uma pessoa que nasceu num lugar que não tem neve, que não tem gelo, que não tem altitude. Mas o Mozart foi fazendo várias outras empreitadas em montanhas nevadas e tudo mais, em altitude, para chegar até o Everest, lá em 95, se eu não me engano é 23 de maio de 95, é perto disso, a memória já começa a falhar. Mas é maio de 95 a conquista do Everest pelo Mozart Catão e pelo Niklevics, um cara de Teresópolis. Levou o nome da nossa cidade. Levou o nome para a montanha mais alta do mundo. E quando eu falo da importância do montanhismo para Teresópolis, começou aqui, em 1912, com Teixeira, que mostrou para o brasileiro, olha só, do dedo de escala A é possível no Brasil sim, não tem essa história de ser europeu não. Aí depois, em 1995, um cara sai de Teresópolis, em conjunto com um parceiro de escalar da época, que era o Valdemar, pisa no teto do mundo, que é o Everest. E botou Teresópolis no teto do mundo de novo. Não só por ser a montanha mais alta do mundo, mas no topo do montanhismo está o nome de Teresópolis lá. Então hoje, eu falo sempre isso, cara, se o cara começou a escalar para viver na essência, não é trilheiro não, montanhista. O cara viver na essência, comecei a fazer trekking, depois eu quero escalar, aí ele começa a pesquisar. Quando começou a escalar no Brasil? Deus de Deus, Teresópolis. Aí começou a aumentar o nível técnico de escala dele para fazer alta montanha, que é outro nível, como dizem, é outro patamar, alta montanha. Porque foi o primeiro brasileiro a pisar na montanha mais alta do mundo. Teresopolitano. Estamos lá de novo. E além disso, cara, o Mozart, ele entrou pro Guinness Book 3 vezes. Cara. 3? 3 vezes. Que Teresopolitano? Nenhum outro mais esteve no Guinness Book. E como é que você entra pro Guinness Book 3 vezes? Primeiro brasileiro a pisar no teto do mundo. Mas ele bateu o recorde de ascensão do Kilimanjaro na África. Que já foi quebrado hoje em dia, logicamente. Mas à época ele subiu o Kilimanjaro mais rápido na África. E ele pedalou uma bicicleta no Aconcagua. Ele carregou uma bicicleta nas costas na Aconcagua, na rota normal, e desceu ao Aconcagua de bicicleta. Que maneiro. E era a Mongoose na época, patrocinava ele a Mongoose. Ele tinha essa ligação também com o ciclismo, né, cara? Sim, ele era um esportista, ele era professor de educação física, era um cara fora da curva. Fora da curva. Aliás, um fato que eu só fui descobrir ano passado, quando eu entrevistei ele, o Fernando Andrés, que é o fundador, CEO da Trilhas e Rumos, que é essa marca de montanha aqui de Teresópolis. O Fernando Andrés estava com ele nessas duas, com exceção, logicamente, do Everest, mas nas outras o Fernando estava com ele. E foi o Fernando quem fotografou o Mozart. Lá no Guinness Book, a foto do Mozart com a bicicleta nas costas no Aconcagua, está lá a foto Fernando Andrés aqui de Teresópolis. Então o cara colocou nosso nome nas alturas. E quando eu falo dessa dificuldade de reconhecimento, não só na Olimpíada, mas trazendo para cá. Eu, na época, ainda não praticava esporte, como eu disse, eu comecei a praticar em 1998. Em 95, eu nem fazia ideia do que era montanhismo ainda, mas quem conviveu com Mozart, quem era montanhista na época, como o Leandrinho, lá do Sete, outra galera das antigas, o Mozart chegou em Teresópolis com mais um. O cara pisou no teto do mundo. O cara foi recebido pelo presidente, na época, o Fernando Henrique Cardoso. Que isso? Ele e o Valdemar foram recebidos pelo cara. Fernando Henrique, pô, Brasil, no teto do mundo, no Everest e tudo mais. Chegou em Teresópolis, e aí não foi valorizado. E ele depois continuou fazendo outras grandes expedições e acabou culminando nesse acidente lá no Aconcagua em 98. E quando eu falei do SET, do Centro Excursionista Teresopolitano, lá no começo, nessa época, nos anos 90, o montanhismo de forma organizada, através das associações, instituições, estava meio perdido, não tinha. Teresópolis tinha um clube antes, chamado CESO, é o nome da escola, mas era um clube de montanhismo na época, CESO, Centro Excursionista Serra dos Órgãos. E o CESO foi
a diretoria foi se perdendo, os escaladores e tudo mais, o César se perdeu no meados dos anos 80, e apesar de ser um clube muito importante, com uma longa história, lá nos anos 90, após vários anos sem clube, não conseguiram recuperar a documentação do César e resolveram criar, vamos montar um outro grupo, vamos trabalhar o montanhismo organizado novamente, o Mozart Catão encabeçando essa ideia, e os amigos, quem convivia, quem escalava, quem fazia trilha com ele na época, e acabou acontecendo um acidente com o Mozart em fevereiro de 98, ele faleceu no Aconcagua, e em agosto de 98, os amigos dele tocaram o projeto para frente e criaram o SET. Então o Mozart, para a história do montanhismo, é referência. Quando você pega hoje diversos, eu não lembro o número exato agora de quantos brasileiros já fizeram o cume do Everest, mas se você pegar essa galera toda que fez Everest depois, todos reverenciam o Mozart. Eu conversei com o Carlos Santalena, que é um paulista, que foi o brasileiro mais jovem a escalar o Everest. Ele veio aqui em Teresópolis 5, 6 anos atrás. Ele veio aqui participar de um evento, palestrou. Cara, ele falou do Mozart e falou que não tem como não falar do Mozart. O cara era ícone no esporte. E, para não deixar de falar, logicamente, também, o Alexandre Oliveira, que é o filho aqui da terra, que faleceu com o Mozart, né, no Aconcagua 98, na fase sul. Quem conviveu com o Alexandre diz que se o Alexandre não tivesse falecido com o Mozart, ele teria sido tão grande ou maior que Mozart. Porque era um cara novo e que tinha uma facilidade de aclimatar em altitude enorme, que tinha facilidade com gelo, com escalada em rocha, que escalava num nível altíssimo. E assim como o Mozart era engenhoso, o Alexandre construiu o próprio material de escalada, boldre, mochila, barraca. O cara construía, era baterista, o cara era multiprofissional. Mas ele acabou falecendo nessa empreitada junto com o Mozart Catão, mas era mais um nome que seria um grande expoente da escalada de Teresópolis se não tivesse falecido. Hoje a família do Alexandre não está mais em Teresópolis, a mãe e o irmão dele estão em Curitiba hoje, que é a Neuza e o Felipe. Mas a família, logicamente, leva o legado dele. E às vezes vem aqui de vez em quando tem evento, participa. A galera das antigas aí tem um monte de gente que tem mochila feita pelo Alexandre. Tem mochila, material construído pelo Alexandre Oliveira. Então, Teresópolis teve muitos bons nomes aí despontando para fora na escalada e no montanhismo. Cara, só esses 2 momentos, se a gente for pegar aí do montanhismo da escalada brasileira, os 2 mais importantes do esporte, mesmo com tudo que veio depois, com a evolução do esporte e tudo mais, os 2 mais importantes dele estão ligados a Teresópolis. Além de tudo isso que a gente tem aí de beleza na região, então capital nacional do montanhismo, muito digno esse título, que infelizmente não é valorizado, não é trabalhado. A gente vê muito pouco se falar por quem deveria falar, por quem deveria trabalhar para o montanhismo local crescer de maneira organizada e tudo mais. Mas, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Infelizmente, essa coisa do efêmero, do rápido, do mais fácil e tudo mais. E o que a gente acaba tendo de bom, de melhor, acaba se perdendo. Cara, Teresópolis é a capital do montanhismo, né? Tem uma placa, é a única coisa que a gente tem, uma placa ali descendo a Serra de Itaipava. Não sei se você já reparou, agora tem uma placa ali, capital do montanhismo. E eu acho que falta um pouco esse incentivo ao turismo ecológico, mas lembrando aquilo que você falou lá no início do podcast, para pessoas que realmente buscam essa atividade, né? Buscam essa conexão com a natureza. E cá entre nós, é uma atividade que que traz bastante renda para a cidade, né? É um turismo, assim como eu falo muito do mountain bike, como eu falo muito do ciclismo, que tem que ser mais valorizado, tem que ser mais incentivado, né? A gente vive numa cidade que ela meio que nasceu para isso. Se você parar para pensar, a gente está no meio de um palco. Foi até o pessoal que veio aqui da semana passada, da prova que eles estão fazendo lá no interior, que vai ser agora dia 25, e eles estavam falando, a gente tem um palco já, cara, a gente só tem que fazer a coisa acontecer. Então a gente em Teresópolis, a gente mora cercado de montanhas maravilhosas. E a gente acaba vendo uns investimentos em áreas que você fala assim, beleza, cara, mas vamos dar foco nisso daqui, isso aqui merece, né, cara, isso aqui tem história. E essa história do Mozart é fenomenal, né? E eles ficaram num lugar o acidente foi num lugar tão ruim que parece que não conseguiram nem resgatar os corpos. Os corpos,
O do Mozart, especificamente, nunca foi encontrado. A Avalanche levou o corpo do Mozart. Mas os corpos do Alexandre Oliveira e do Otto Leonardo estão na parede até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Houve uma repetição dessa via, se não me engano, foi por um francês. Alguns anos depois, o vídeo está até no YouTube, que ele filma os corpos na parede, que ele vai repetir a face sul do Aconcagua e está lá o Alexandre e o Otto Leonardo pendurado, porque não tem como resgatar. Pela dificuldade técnica, né? Nem em relação à altitude, no caso do Aconcagua, a altitude pega também, né? 6.000 e tanto, mas não é nem pela altitude, mas pela dificuldade técnica, então não tem como resgatar. E o Mozart foi levado pela Avalanche. Aliás, é só abrindo um tópico, né? Porque às vezes muita gente pergunta, já tivemos acidentes aí em alta montanha, em altitude, por exemplo, perdemos na repetição do Everest, entre os brasileiros que fizeram Everest nos anos posteriores, o Vitor Negrete, 10, pouco mais até, ele faleceu na escalada que é um brasileiro, faleceu na escalada do Everest, porque ele ia ser o primeiro brasileiro a fazer o Everest sem oxigênio, porque acima de 7.000 de altitude, ou você usa oxigênio suplementar, porque acima de 7.000 nosso corpo já tem uma dificuldade enorme de captar oxigênio, é chamada zona da morte. Passou de 7.000, você está morrendo. E o Everest é 9.000, né? Que você falou. 8.848. Então, as pessoas que têm um condicionamento físico, uma estrutura para fazer sem oxigênio, são pouquíssimos no mundo inteiro. E o Vitor Negrete, ele já havia feito o cume do Everest com oxigênio suplementar, assim como a grande maioria de brasileiros, aliás, a totalidade de brasileiros, né? Fez com oxigênio suplementar, e na repetição, tentando fazer sem oxigênio, ele acabou falecendo, pelos efeitos da altitude diversos. E o corpo dele ficou lá. Ele ficou num campo muito alto, acima de 7.000, e não tem como você levar o corpo de volta, trazer o corpo de volta. Tanto que o Everest, apesar dessa magia toda de ser a montanha mais alta do mundo, ele acabou virando muito comercial, muita gente quer virar coach de montanha, fazer Everest e tudo mais. Muita gente acaba morrendo no Everest. Não foi essa questão do Negrete, não foi essa questão, foi outra situação. Mas hoje tem muita gente fazendo Everest. Mas quando a pessoa morre numa montanha como essa, não tem como trazer o corpo. E o Everest hoje é o cemitério mais alto do mundo. Há dezenas de corpos ao longo da subida. Então quem repete o Everest hoje vai passando por vários cadáveres. Aliás, tem um que é o famoso, que é o cadáver da bota verde. Usando uma bota verde fluorescente, ele está numa dessas passagens para o cume do Everest e está lá, não tem como trazer o cadáver para baixo. Mas é uma pessoa desconhecida, que faleceu e ficou lá e não tem como trazer para baixo. Nessas condições, pela altitude, por exemplo, uma aeronave, um helicóptero não vai conseguir sobrevoar. Para a pessoa caminhar, levar o seu próprio corpo, o seu próprio peso, já é extremamente difícil. Imagina como é que você vai arrastar um corpo para baixo. Então acaba ficando lá. E o Mozart, risco de causar outro acidente é muito grande. Vai ficar mais um lá, muito grande. O Edinho botou aqui, 14 de maio de 95, Mozart Catão conquistou o Everest. Acho que você tinha falado a data. Maio, eu achei que era 23 a 14, valeu, Edinho. A memória já falhou aqui um pouco. E depois ele botou aqui o seguinte, o Alexandre Ice Wall era um monstro. E aliás, o Alexandre pedalava também absurdo, tá? Não era só montanha, o Alexandre pedalava absurdo também, no nível altíssimo de ciclismo. Maneiro, cara. Vamos ver aqui, vamos dar o resultado, que eu imagino que a galera tá ansiosa aqui. O Alexandre Alencar, cara, ele foi o primeiro, Vou virar aqui de novo para... Consegue ver? Eu tô com medo de virar mais e soltar aqui o cabo. Calma. A laranjinha ali, Isso, aqui em cima a gente tem o Marco Aurélio com aquela pergunta, né? Daniela Mendes falando aqui a questão da fruta, e a gente teve, Alexandre Alencar com R$10 e colocando o Everest. Obrigado, Alexandre, aí pelo superchat. Logo depois a gente teve o Ailson com o superchat aqui também, agradecendo demais pelo apoio, mas o Alexandre Alencar, que já na live com a Ana Lu, ele falou assim, essa creatina vai ser minha, mas aí a gente teve problema técnico, cara. Hoje foi a segunda vez, acho que hoje foi mais o meu computador do que o dela. O dela deu umas picotadas que eu não entendi o porquê, e aí a gente não fez o sorteio na live dela, e o Alexandre estava para pegar. E aí na seguinte que a gente fez o sorteio, ele ficou em segundo, ele não conseguiu, e agora ele conseguiu. Então, maneiro, Alexandre, parabéns. Depois já sabe, né, cara, entra em contato comigo ali no direct do WhatsApp, do Instagram,
pra gente combinar pra eu te entregar a creatina, ela tá lá comigo guardadinha, beleza? Não vou deixar aqui de agradecer a Adriano Gomes, que também participou, colocou Everest. Obrigado por divulgar a história do montanhismo. O Alexandre Alencar foi o primeiro, mas te agradecer muito, muito mesmo pela participação, pelo superchat, e dizer para vocês, galera, que assim, não é que a gente está pedindo, sabe? Realmente é uma mão apoiando a mão de outro, e é o lema do Vem na Roda, né? Vem na Roda é o quê? É o pelotão mais embalado da internet. Então, cara, isso daqui é um pelotão, é todo mundo junto e a gente tentando empurrar de alguma forma esse vídeo aqui, essa história que o Marcelo contou, cara, vai ficar no YouTube aí. Eu não vou tirar. Então, a não ser que alguém tire, vai ficar por anos e anos e anos, e as pessoas conhecendo a história de Teresópolis. Então, aliás, galera, dizer o seguinte, ó, se você está assistindo esse vídeo e já acabou a live, deixa a curtida. Galera que está na live aí que ainda não deixou a curtida, eu estou vendo aqui, o número de curtida tá baixo, hein? Vamos dar mais curtida nesse vídeo aí, para esse vídeo ele circular mais. Quem puder compartilhar depois também, o vídeo vai ficar aí disponível para a gente poder divulgar a história de Teresópolis, a história, no caso hoje aqui, do montanhismo de Teresópolis, que o nosso amigo Marcelo está muito bem contando aqui pra gente. E, cara, são 9h46 da noite, Marcelo, eu acho que a gente já... Vou virar o computador aqui, que já deu para ver. Galera, eu vou tirar foto depois e postar nos stories, tá? Acho que já deu pra gente falar bastante coisa. Tinha algumas coisinhas a mais que eu queria conversar. A gente não falou sobre a Pedra do Sino, que é uma caminhada tradicional da cidade. Já fiz. É o ponto mais alto da Serra dos Órgãos. Eu lembro que quando eu era moleque, adolescente, era tradicional mesmo. Era assim, chegava em junho, julho, né? Chegava a época de inverno, que se podia subir. E, tipo assim, no colégio, se você não tivesse subido a Pedra do Sino naquele ano, você estava fora da conversa. As conversas, as rodas de conversa, era sempre a aventura de ter ido à Pedra do Sino, e aí dormia lá para ver o sol se pôr e o sol nascer. Isso era tradicional. Eu não sei como está hoje em dia, tem até hotel lá, mas tá tarde já, a gente vai ter que deixar isso para outra hora. A gente pode fazer outras lives dessa, ô Marcelo. Se te interessar, a gente tinha conversado também sobre o Leandro, né? E quem sabe trazer mais gente aqui pra gente conversar. Talvez alguns assuntos. O Leandrinho, o Leandro Nobre, é um cara que vale muito papo, porque ele é um cara que tá nativo ainda hoje, 60, mas é um cara que tá nativo e é um cara que escalou com o Mozart Catão e que tá convivendo com a geração atual. Então é um cara que passeia. Ele só não escalou com o Teixeira por questão dele estar morando em outro lugar. Brincadeira, Leandro. Mas é um cara que conviveu com a galera das antigas e com o atual, que pegou um montanhismo diferente, escalava de quichute, improvisava a bolderia com cinto de carro, cortar o cinto e levar no sapateiro para construir uma bolderia de cinto. Então é um cara que viveu aí os primórdios, as dificuldades iniciais e é muito antenado à história mundial. E ele tem uma história mó legal da filha dele, que ele foi escalar o Mont Blanc, cara, na França, que é onde começou o montanhismo mundial, com a filha dele quase nascendo, com a Marina. Quase nascendo, ele já estava com a excursão marcada, ele foi escalar o Mont Blanc, até brinco que tinha que chamar a Marina de Mont Blanc e tudo mais, entre outras muitas histórias. Então a gente pode pegar... Desculpa te cortar, foi mal, cara. Pode falar, pode terminar. Não, então o Leandro é uma enciclopédia, é um cara que está aí ainda empolgadaço. Mesmo, por exemplo, hoje o SET vive um momento muito difícil por fatores diversos aí, né? Os outros clubes também do estado. E o Leandro está lá querendo reativar o SET, querendo animar a galera. Então, e é um cara super do bem, assim, que todo mundo gosta de conversar. Então, é um cara que está aí para contribuir ainda por muito tempo para o nosso esporte. Não, eu conheço o Leandro, ele é gente boa demais. A loja dele ficava em frente ao meu escritório ali, eu falava com ele quase todo dia. Passo por ele na rua hoje, a gente se fala, enfim. Mas a gente podia tentar marcar, então, às vezes, pegar um assunto específico, né, de alguma montanha e contar a história daquela montanha e também os causos aí, juntar você e ele, talvez mais alguém. A gente pode combinar isso para o futuro. Então, sim, acho que é uma boa, cara. Dedo de Deus, de repente você juntar aí o tio Lúcio, que é o Lúcio Vidal, com o Leandrinho, que os caras já escalaram o Dedo de Deus em épocas diferentes, dá um papo bom aí. Bom, combinado. Pra gente finalizar, já participou aqui, você já sabe que eu gosto de fazer essa pergunta final, mas não é que você já veio 2 vezes que você não vai fazer de novo, né? Então, vou fazer o seguinte, aquela mensagenzinha legal, bacana, pra gente finalizar com uma vibe bem positiva essa live de hoje, que por mais que a gente tenha tido percalços no início,
Eu achei que ficou fantástica essa nossa conversa, gostei mesmo, cara. É um assunto que, como eu te falei, não pratico montanhismo, não pratico escalada, tenho um baita medo de altura, não consigo... Já uma vez fiz rapel na Pedra da Tartaruga, mas, cara, morri de medo, não tive o menor prazer naquilo, e eu sou da teoria que se não é para ter prazer, eu não faço. Então, mesmo eu não sendo uma pessoa praticante, a conversa foi espetacular. A quantidade de informação que você trouxe, de histórias, cara, para mim, assim, cara, eu ganhei a noite. Então, do meu ponto de vista aqui, muito obrigado. Eu tenho certeza que a galera que está aqui acompanhando curtiu muito também o assunto, e a gente vai repetir com outras pessoas. Vamos tentar marcar outras vezes, mas é o seguinte... Para a gente finalizar, esse vídeo vai ficar na internet, você já sabe, ele vai ficar por um bom tempo aí, sabe-se lá quando que a gente não vai ter mais esse vídeo, mas pode ser que alguma pessoa desavisada clique ali e comece a assistir nossa conversa e goste, chega aqui até o final. Então, deixa uma mensagem que está aí dentro do teu coração no momento e fica à vontade. Aí já finaliza, se você quiser deixar tuas redes sociais, os teus contatos, fazer o teu jabá, fica à vontade, o microfone é teu. Bom, vou voltar ao começo. Cara, nada contra quem quer ir ao local para fazer uma foto bonita para o Instagram. Mas o montanhismo é muito além disso, é muito mais de lugar bonito. Então, se interessou, achou legal, bonito, procure saber mais e estudar para fazer com segurança, para poder ir e voltar várias vezes. Procure saber sobre a história do lugar, procure saber sobre a essência do esporte, sobre as regras para praticar o esporte, sobre as regras para frequentar o lugar. A gente tem 3 parques aqui, e cada parque tem uma regra de visitação. Então, montanha não é lugar de caixa de som, montanha não é lugar de gritaria, montanha não é lugar para fazer baderna. Baderna é outro lugar. Montanha é lugar para viver a vida na essência. Buscar ali se encontrar e descobrir um mundo diferente. Cara, isso são muitas, muitas possibilidades. Se você fizer aí com o coração aberto, você vai se satisfazer, vai viver aventuras para levar para sempre na sua vida. E mais do que isso, se você praticar o montanhismo de maneira correta, você vai deixar esse local para que seus filhos, netos, para que outras gerações possam fazer. Eu, quando comecei a praticar montanhismo, cara, em 1998, fui na Pedra do Sino e depois... comecei a fazer umas trilhas menores e fui na Pedra da Tartaruga muito antes, 11 anos antes da Tartaruga virar parque. E tinha uma placa lá que ela mudou a minha vida, a minha maneira de olhar o meio ambiente, olhar a montanha. E vou deixar a frase aqui que talvez vá além do campo poético e mude a vida de alguém também que esteja se interessando pelo esporte. Respeitar a natureza é respeitar as futuras gerações. Nunca esqueci isso. Uma das primeiras vezes que eu vi a montanha. Então, se eu quero hoje frequentar uma montanha e me divertir, e me fazer bem, e eu sentir a essência daquele lugar, a energia daquele lugar, eu tenho que deixar ele o máximo parecido do jeito que eu encontrei. Para que lá na frente, daqui a 100 anos, aí uma outra geração possa frequentar aquele lugar. Se eu for lá para depredar, eu não vou deixar nada. Perfeito. Marcelo, bom, acho que é isso, galera. Obrigado pela participação e já vou clicar aqui para encerrar a transmissão, pessoal. Mas antes, desejar a vocês uma boa noite e, cara, um aperto de mão para a galera ficar registrada aí. E, galera, vem na roda. Oh, and Beloki's gone down. Armstrong's off the road as well. Armstrong complete control there. He's into the field, but what a great bike rider. He's got a